para mais um episódio. Eu juro que eu sei que eu tô sendo repetitiva. Eu já assumi isso nos 3 episódios que eu já comecei. Mas eu não vou deixar de dizer porque é sincero. É um episódio que eu tava muito ansiosa pra gravar. Porque eu estou encantada com essa mulher que está presente. Eu sou fã de mulheres incríveis, né? Isso não é novidade pra minha audiência. Eu espero que vocês saibam disso. Então esse tema de hoje é um tema que eu amo abordar. Inclusive, eu nunca tinha falado. Eu acho que já era as estrelas prevendo que eu tinha que chamar alguém pra falar junto, porque esta mulher que vos fala, que vai se apresentar em breve, é uma mulher essencial e fundamental pra falar disso. Ai, eu amei. Então, antes de tudo, conheci a Aline no RD. Gente, o RD me rendeu muitas conexões boas, fato. E eu vou sempre ser muito grata ao RD por isso. Eu espero que eu ainda renda muitas conexões boas por aí. Mas hoje, o tema do nosso podcast, o nosso episódio 41 da segunda temporada, é autoestima. E não se enganem se vocês pensam que a gente vai falar só sobre padrão estético, porque a gente vai explorar muitas vertentes. Até porque mulher é sobre isso. Mulher são várias camadas e eu amo essa parte. Mas é isso, Aline, eu gostaria muito que você se apresentasse. Fique à vontade, o episódio é seu. Pode falar o que você faz, quem você é, o porquê que você está aqui. É o mais importante. Fique à vontade. Ai, Pri, muito obrigada pelo convite. Realmente o RD rendeu muitas conexões. Que legal. E a gente já até nos bastidores descobriu que a gente tem mais conexões, né? Assim, conexões improváveis. Eu tô muito contente de gravar esse podcast. Eu acho que é muito legal quando a gente encontrar pessoas que são autênticas, que querem falar com outras mulheres, que querem falar sobre temas. E eu acho que esse é o propósito da internet. Ela chegou pra isso. E aí, em algum momento, né? Eu tô em Manaus, você que tá em São Paulo. Então, em algum momento, as pessoas deturparam e tornaram, às vezes, o caos que ela é. Mas ainda tem um lado bom. E as pessoas boas precisam se movimentar, senão vai ficar só o pessoal do mal. Verdade. Então, eu tô muito contente de conversar com você. Ai, que legal, Aline, eu concordo plenamente com você. E se teve uma coisa que eu gostei desse último RD também foi isso. A comunidade, eu acho que conectou pessoas muito legais, assim. Mas nos diga, quem é você, o que você faz? Quem eu sou, né? Essa é uma palavra de milhões, essa é uma pergunta de milhões. Mas se eu fosse me definir, eu sou a Aline, eu sou neta da minha avó e filha da minha mãe, primeiramente, mãe das minhas filhas. Essa, primeiramente, sou eu. Eu sou uma mulher em construção, que tá querendo encontrar a melhor versão de si, que tá buscando, inclusive, saber quem é também, porque até então os meus pensamentos me disseram que eu era uma pessoa, ou as opiniões dos outros me disseram que eu era uma pessoa. E agora eu tô dizendo assim, não, acho que eu não sou isso que disseram, não. Eu assumi como verdade. No lado profissional, eu sou hoje consultora de marketing. Tenho uma trajetória de marketing, tenho uma trajetória de varejo. E eu adoro me comunicar. Eu adoro fazer conexões. E eu adoro conhecer lugares novos. Sou uma pessoa que se cobra, mas que também tá melhorando em relação a isso. Veja bem, eu me cobro, estou me cobrando para não me cobrar tanto. Eu sou este paradoxo. Ai, eu adoro. Eu acho que assim, no fundo, infelizmente, tá? Acho que toda mulher é assim. Eu até tava comentando nos bastidores de novo, a gente citando os bastidores de novo, sobre um grupo que eu participo, a gente tava desabafando sobre isso. E a nossa cobrança é tanta, inclusive veio de um homem, né? Importante salientar. Mas a cobrança é tanta que a gente se cobra até do que a gente nem começou ainda, ou do que a gente nem planejou. Às vezes é só um sonho, uma ideia, uma coisa, e a gente já tá se cobrando do não, é impossível começar porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem um monte de coisa. Às vezes é mais obstáculo do que propriamente falta do que ter pra começar mesmo, né? Então... acho que em algum momento alguém disse pra gente não podia nem sentar do jeito que a gente queria, né? A gente tinha que sentar de perna fechada. Então, acho que começa aí. Então, o homem pode sentar, imagine, o que é o ato mais simples do mundo é você sentar. Você senta, o homem pode sentar do jeito que ele quer, a mulher tem que sentar e fechar a perna. Então, essas micro gotas, você tem que fazer diferente do que você, do seu natural, faz a gente, quando crescer, já tá assim, nada do que eu faço pode ser bom, né? É o caminho que o cérebro aprendeu. Se você tiver qualquer ação natural, digamos assim, espontânea, acontece comigo bastante. Será que eu devia ter falado isso? Será que eu devia ter tido essa reação? Porque, né, se você não podia nem sentar espontâneo, que dirá falar, né? Então, acho que ficou
ficou embutido, assim, na nossa cabeça. Teve uns últimos conteúdos que eu andei consumindo, e inclusive é por isso que você está aqui, porque eu estou encantada com o que você está construindo e divulgando. Que legal. Mas que me trouxe essa reflexão. Eu sempre tive esse pensamento, só que ao mesmo tempo eu sempre fui taxada de ser a estranha ou a esquisita por ir contra esses padrões. E quando eu falo padrão, é de forma geral. De novo, como eu já falei no início, não vai ser sobre a estética que a gente vai trazer. Mas a mulher tem muitos estigmas. Eu vi uma reflexão sobre, por exemplo, os filmes de princesas, e eu nunca tinha pensado como eles colocaram isso na minha cabeça sem eu ao menos perceber. Então, por exemplo, o que as vilãs são? As vilãs são mulheres que buscam o que elas desejam. E aí, por elas buscar... Tudo bem que muitas fazem coisas horríveis e cometem até crimes por isso. Mas o ponto quer dizer que por que a bruxa era queimada? A bruxa não fazia nada mais do que nossas avós faziam. Que era saber trabalhar com as ervas, por exemplo. E aí, você saber curar uma doença com uma erva que, né, indígenas sobreviveu há quantos anos sem hospital que foi só com isso. A minha ancestralidade, né? Que eu tô em Manaus aqui, a gente tem chá pra tudo e erva pra tudo. Exatamente. E eu cansei de ouvir histórias. Eu cresci, eu tinha muito problema com o intestino preso quando criança, sofri horrores. Mas eu recebi cada receita natural e minha mãe até pensava assim: comer uma semente de uma fruta. Comer um chá, tomar um chá que tem uma mistura X, tal. Uhum. Minha mãe pensava: que mal vai fazer ser natural? Então eu vou tentar. Alguns auxiliavam, outros não. Mas não importa. Se é natural, não tem problema necessariamente testar. A gente não pode ignorar que isso existe há muito tempo. Nenhum produto de cabelo vai ser melhor do que uma babosa. Não vai ter um efeito mais bonito. E também nada substitui uma boa alimentação. A galera também tá só introduzindo industrializados e quer que faça milagres. Não é nenhuma cápsula de vitaminas que talvez você nem precise que vai resolver a sua vida. Eu acho que as pessoas acabam... Eu ia falar que as pessoas acabam aceitando isso, mas o impregnado, como você mesma disse, eu concordo. Porque filmes infantis impregnam isso na gente. Eu vejo hoje, eu tenho uma visão completamente diferente. Mas brinquedos são limitantes. Cara, por que a gente é impregnada, né? Eu tinha... Quais eram os meus brinquedos e minhas brincadeiras? Era de ser dona de casa. Era de ser mãe. Era sempre no lugar do cuidado. Aí eu tive essa conversa até no episódio anterior com a nossa convidada, com a Cris. Por que a gente é ensinada a essa questão do cuidado e é imposto isso, não é nem uma opção, sendo que o homem também é provedor. O homem não só participou no espermatozoide. Eu acho também que são duas visões aí, sabe? Eu acho que tem mesmo o que foi imposto em relação à sociedade, a dizer que você é mãe, mulher, você é mãe, você é cuidadora. Eu acho que isso existe, isso é um fato. Mas quando você olha para as crianças também, tem uma coisa de identificação ali, sabe? Então, eu sou mãe, eu tenho 2 meninas, né? E o que eu enxergo também? Elas brincam de boneca, sim, elas brincam, elas falam minha filha e tal. Porque também tem uma identificação comigo. Então, assim, eu acho que também é um outro olhar. Eu enxergo todos esses padrões que a sociedade põe. Mas eu enxergo também que há uma naturalidade feminina, muitas vezes, e se identificar com a mãe, né? Então, assim, a mãe me cuida, logo eu cuido da minha bonequinha. Mas aí tem outra coisa também, quando você olha em projeção. As minhas filhas me veem dirigir. Então, para elas, na cabeça delas é assim: mãe, quando eu dirigir? Então, não existe essa grande conquista de habilitação. É um negócio que vai acontecer. Mãe, quando eu trabalhar, porque a mãe delas trabalha. Então, já numa sociedade que a gente já pega numa outra realidade, uma outra geração, por exemplo, eu tenho esse privilégio. Assim, eu fui criada por muitas mulheres, né? Então, como a maior parte das mulheres desse Brasil, que os pais são separados e tudo, né? Então, assim, tem a tia que cria um pouco, tem a avó. Então, eu sou mais um retrato dessa sociedade de abandono parental. A minha avó paterna, ela sempre dirigiu. A minha avó materna não dirigiu. A minha mãe foi dirigir, sei lá, acho que por volta dos 30, assim, dos 27. Não foi uma coisa que, com 18, ela foi lá e foi tirar a habilitação dela. Não era
foi algo que fazia parte daquela vida, iniciando a vida de adulto. Aí a gente vai vendo essas escalas. A minha avó nunca dirigiu, a minha mãe foi dirigir já numa vida mais adulta, mais madura. Eu, com 19 anos, já fui fazer prova para habilitação. Não passei, tá? Vou deixar claro isso. Mas eu fui fazer, isso já foi construído. Quando eu converso com as minhas filhas, a gente já conversa assim. Minha filha, lá pelos 17 e tal, eu já vou te dando alguma manha para quando for 18, tu já passar. Então, ou seja, já faz parte da trajetória dela ser uma mulher que vai dirigir. Então, são coisas simples que a gente vai entendendo como conquista nesse caminho, né? E aí a gente tá falando de identificação. Então, essa questão, assim, também de você brinca com boneca porque você se identifica com a sua mãe, porque a sua mãe só brincou de boneca. Isso vai sendo repassado muito mais, talvez, só do que uma cultura é para menino ou é para menina. Tem uma narrativa aí que foi construída historicamente com que faz com que esses brinquedos sejam divididos e também como você se identifica. O menino vê o homem, ele vê o pai. Então, se ele vê o pai, eu vou dar um exemplo aqui do pai das minhas filhas. Ele disse, eu sempre vi o meu pai consertando as coisas com furadeira e tal, não sei o quê. Ele também segue esse exemplo, ele também é um cara que fura e essas coisas. Mas tem muito homem que não faz isso, que não sabe fazer. Talvez não tenha visto em casa, talvez não tenha uma identificação. Então, eu acho que tem esses dois lados, sabe? Pra gente olhar também. Ai, deixa eu te falar, vou falar um adendo aqui. É por isso que eu amo conversar. E por isso que eu tô amando essa parte do podcast que eu tô trazendo convidadas. Eu não sou mãe. Então, tudo que você falou, eu tentei pensar no meu reflexo como filha, mas você falou coisas que eu nunca pensaria, por eu não ser mãe. Então, isso pra mim tem uma riqueza. Eu não conseguiria mensurar, porque são coisas que eu tô aprendendo e eu concordo com você. Eu concordo. Eu acho que eu não alteraria em nada. Inclusive, eu fico pensando, né? Se eu fosse mãe, como eu lidaria com essa situação? Eu sigo uma influenciadora, talvez você conheça, a Andy O'Hara. Ela ficou famosinha nesses últimos tempos. Ela é mãe solo. Ela foi largada, teve um relacionamento super tóxico com o pai do bebê e tal. Mas ela se refez, construindo conteúdo. Ela sempre quis ser influenciadora. Acabou que ela conquistou isso. Mas o mais interessante é que ela teve um menino. E as pessoas julgam porque no meio dos brinquedos que ele tem boneca, tem uma coisinha ou outra de cozinha. Mas também tem brinquedos que é conhecido como tradicionais de homem. Carrinho, boneco e tudo mais. E aí ela uma vez falou sobre isso e eu gostei muito da fala dela. Eu não quero limitar o meu filho a brinquedos, porque eu acho que brinquedos não tem sexo. Então, eu não vejo problema nele brincar com boneca. Eu não acho que ele vai se tornar homossexual um dia só porque ele brincou com boneca. Até porque, bem sabemos que homossexuais nascem homossexuais. LGBTQIAPN+, eles nascem assim. Até porque é absurdo as pessoas pensarem que eles escolhem passar por tanto preconceito na rua, né? Mas tudo bem, não vou julgar. Na rua sim, né? Quando não é até na própria casa, mas tudo bem. Acho que até próprio, né? Acho que começa nisso, assim, porra, eu sou diferente, assim. Tem uma coisa assim, né, que deve ser conflituosa. Se já é difícil passar pela puberdade, não importa o seu gênero, imagina nesse lugar. Então, assim, eu nem vou entrar nesse mérito, mas eu acho um absurdo esse pensamento, mas tudo bem. Aí eu ouvindo isso, eu pensei em mim, né? E eu lembrei que eu tinha os meus brinquedos considerados femininos. Eu amava, vou deixar bem claro que eu amava. Só que eu confesso que eu nunca me enxerguei mãe, nem casada, mesmo criança. Eu me enxergava dona de casa. Eu me enxergava como eu vou determinar onde fica, sei lá, o sofá. Onde eu vou guardar a xícara, porque é meu, vai ser a minha casa. E eu também não tinha limites, por exemplo. Eu era proibida de jogar peão, de jogar bolinha de gude, porque eram brincadeiras masculinas. Não podia soltar pipa, mas eu dava meu jeito e brincava. E eu lembro que teve uma fase, na minha pré-adolescência, ainda quando tem aquela maturidade / inocência, ainda não tem aquela, digamos... Não tem... Isso, não tem malícia. Eu não tinha nem... Eu até demorei pra ter, mas nessa fase de que todo mundo passa, eu lembro que eu ouvia fofocas na rua de adultos, onde falavam que eu ia ser sapatão, eu ia ser lésbica com um tom ofensivo. E eu lembro que na época, quando eu entendi o que era aquilo, a única coisa que eu pensei foi, por que isso seria um problema? E eu lembro que eles, ao invés deles me ofenderem, eles acabaram me colocando em outro lugar. Acabou que desde essa fase até crescer, eu fui ensinando os meus pais, meu pai super, como é que chama?
homofóbico. Lembra, eu não sei se você vai saber, mas teve uma época aqui em São Paulo. Lembra da novela do Félix? Aham, sim. Na época da novela dele, eu lembro que como ele foi um personagem que ele ganhou muito carinho, os homofóbicos era o terror, né? E aí aqui em São Paulo ficou em alta uma agressão na Paulista, nos grandes centros aqui, de agredirem homossexuais com lâmpada fluorescente. Aí eu lembro de ouvir meu pai falando, bem feito. Quem sabe assim não aprendem, ou não mudem, ou não voltem ao normal. Como se o normal existisse, né? Mas enfim. E eu lembro de ouvir isso, e aí eu pensar, se eu for? Eu não sei ainda se eu gosto ou não gosto e tal. Mas e se eu for? E eu fui meio que ensinando, assim, muito entre aspas, tá? Mas fui ensinando a eles que tava tudo bem se eu me assumisse assim. Eu comecei a jogar. E se a tal amiga que eu saio for uma namorada no futuro? E se acontecer isso e aquilo? E meu pai passou do meu filho aparecer aqui com um homem, que ele teve um casal, né? Eu prefiro ele preso ou morto do que assumir um relacionamento assim. Ele saiu disso tudo bem, eu não vou te expulsar de casa ou você não vai deixar de ser minha filha se você assumir assim. Resultado, sou hétero, acabei me descobrindo que não precisava disso, mas eu achei bacana trazer, porque eu sabia que o mundo ia mudar e que eles... né? Teve um propósito, mas aí tem umas coisas assim, talvez, Priscila, né? Da minha visão, que a gente não quer ser rejeitado. Cara, assim, a gente tá falando de autoestima hoje, então a gente precisa ser humilde e consciente que a gente não quer ser rejeitado. E isso faz parte do nosso cérebro. Foi assim que ele foi formado, há 50 e não sei quantos milhões de anos atrás. A gente vivia em células, em grupos, em tribos, e os mais sociáveis sobreviviam mais. Isso é fato, isso é ciência. Então, a gente não quer ser rejeitado. Eu também já recebi esse diagnóstico da sociedade, claro que é lésbica. Na escola, eu estudei numa escola só de menina. É engraçado falar tanto para mulheres hoje nas minhas redes sociais e ter tido uma relação tão dolorida com tantas mulheres. Eu estudei numa escola só de meninas, numa escola de freira. E aí, eu não... Enfim, eu devo ter nascido do jeito que eu sou, querendo falar a verdade e tal. E por ser sempre uma criança gorda, e tem isso também, né? Tem a gordofobia, por ter sido sempre uma criança gorda. Algumas vezes eu era apontada como se eu fosse lésbica, se eu fosse sapatão, né? Que é assim que falava, que eu era sapatão e tal. E aquilo me machucava. Aquilo não era... Não porque era uma ofensa. Eu não tinha bem essa consciência disso, se é uma ofensa, se não é. Mas é porque eu não era. Então, aquilo me doía. Me dói muito ainda a pessoa dizer assim, Aline, você é sem caráter. Pô, eu não sou essa pessoa sem caráter. Então, isso não é uma coisa que você não liga pra opinião dos outros. Todo mundo liga. Todo mundo liga. Tem quem esteja num estado de negação, aí faz logo tudo ao contrário, que é melhor. Tem quem liga demais, né? Eu não sou nenhuma coisa nem outra, mas você vive em sociedade, você se preocupa, assim, com a opinião dos outros. E quando mais você admitir isso, mais você sabe diferenciar quando realmente aquela opinião importa ou não. Porque senão você se nega, ou você não aceita também o conselho, ou você vive refém. Então, não dá para ser nem um extremo nem outro. E aí, dessa tua situação que a gente estava falando, eu acho também que talvez esse jeito até, deixa eu contornar a cabeça do meu pai, assim, eu ainda não sei se eu sou o que estão dizendo de mim, porque a gente aceita como verdade ali, no caso, não aceitou como uma verdade, mas aceitou como uma dúvida, né? Aceitou como uma dúvida. E aí, assim, eu vou contornando o meu pai, porque eu não quero ser rejeitada por ele, se essa for a verdade. Eu quero que ele me aceite. Então, que legal que ele tem um outro pensamento, mas, assim, levando isso em consideração, as pessoas vão vir apontar o dedo pra gente, vão dizer que a gente é alguma coisa, com base nos estereótipos que elas têm formados na cabeça delas. Sim. Então, a pessoa olha para mim e diz assim, Aline, você é feminista, você é militante. E eu super concordo com o feminismo, mas tem coisas do feminismo que eu não concordo. Ou que não é que eu não concorde, é que assim, não é para mim. E é justamente o legal do feminismo é isso, é que ele me deu a oportunidade de escolher. Exatamente. E, assim, então, assim, poxa, mas eu quero ser mãe, eu quero depilar os meus pelos,
eu quero emagrecer, isso, tipo assim, tudo, parece que é tudo contra o feminismo. Não, não é. É porque o feminismo veio para eu escolher. Então, eu sou mãe se eu escolher, eu depilo os meus pelos se eu escolher, e eu caso se eu escolher. E tá tudo certo. Então, a gente também tem que aceitar as mulheres que querem, talvez, viver uma vida padrão, né? Ou não, mas por causa do feminismo eu posso ser uma mulher separada. Então, eu não poderia ser uma mulher separada. Enfim, então as pessoas chegam, a gente faz essa volta e retoma, mas as pessoas chegam e dizem assim, você é tal coisa. E aí, por isso que eu falei lá na minha apresentação sobre a gente tá me descobrindo, né? Quando eu comecei o meu processo de terapia, eu lembro a minha primeira sessão, a doutora fez um gráfico e disse assim, esse aqui é quem você disse que você era, e isso aqui é o que você vai saber quem você é. Então, eu achei uma palavra essa semana que me define no processo que eu tô. Eu estou me reapropriando de mim. Porque um dia alguém disse pra mim, você é braba, porque eu tenho uma opinião forte. Eu não sou braba, eu sou um docinho. Só que de vez em quando eu não aceito qualquer coisa e eu tenho que me posicionar. Você é impaciente. Eu sou impaciente. Sou impaciente, ok. Será que eu quero não ser mais impaciente? Talvez eu queira. Então, tem coisas que as pessoas vão e dizem, aí, pô, diz, você é lésbica, você é feia, você não sei o quê. E a gente toma isso como uma verdade na nossa cabeça. No caso, tu ficou na dúvida, mas isso poderia ter te condicionado? Não, então eu sou lésbica mesmo, eu gosto de meninos. Isso poderia ter te levado a esse caminho, mas como você tem um pensamento crítico, você se propôs a se enxergar e a se conhecer. Mas a maior parte das pessoas não tem essa habilidade, eu não foi ensinado a ter essa habilidade. Eu tenho muita responsabilidade, porque eu crio 2 mulheres. E é uma responsabilidade criar gente. Já é uma responsabilidade demais criar gente. E eu vou aqui puxar uma brasa que criar mulher é mais difícil ainda. Ai, com certeza. E aí, eu tento, pelo menos, porque também eu tenho os meus traumas, as minhas dores, o jeito que eu fui criada, eu vou repetir. Cara, isso é psicanálise, isso é ciência, entendeu? Não é minha culpa só. E aí eu vou ter que dizer, minha filha, você é muito preguiçosa. Então, assim, eu condicionei essa criança a ser isso. Eu tô dizendo pra ela, a mãe dela, e na fase que, até agora, elas estão rompendo isso, né? Mas, assim, até nesse momento de 12 anos, eu sou o grande suprassumo da vida delas. Depois elas vão entender, não, minha mãe não é o centro de tudo. E eu também tenho que trabalhar isso, nem que eu não sou o centro dela. Enfim, tô em segunda parte. E quando eu chego para minhas filhas e digo para elas, você é preguiçosa, ou até outra coisa, assim, minha filha, você é talentosíssima, que o inverso também. Então, eu tô dizendo para aquela criança, tô dizendo uma verdade sobre aquela criança, que ela aceita e, quando adulta, ela pode achar que ela é a verdade sobre a ótica do outro. E aí, por isso, esse processo de construção, de reapropriação, de assim, talvez a minha mãe tenha uma opinião a meu respeito, os meus amigos têm uma opinião a meu respeito, e eu não seja isso que eles estão dizendo. Em muitos momentos, eu achei que eu era. Em muitos momentos, não eram sobre mim. E fiquei tentando mudar, tentando sair da minha essência, porque, eu sou braba, eu tenho que ser mais calma, eu tenho que falar menos impulsivamente. E poxa, é assim, toda hora você dizendo pra si próprio que você não gosta de você, porque alguém disse que você era uma coisa que você não é. É complexo, é absolutamente complexo. Mas, no final das contas, a gente tem, sim, um direcionamento a querer ser amado pelos outros. Mas a gente tem que primeiro... E aí vem aquele clichê de dizer se você tem primeiro que se amar primeiro. Você precisa saber quem você é. Porque pode ser que você sabendo quem você é, você nem gosta de você. Pode ser, cara. E aí você muda, entendeu? Então não é só se amar primeiro. É você descobrir se você é aquelas verdades que disseram pra você. Um dia me disseram que eu era lésbica. Eu não sou lésbica, eu sou hétero. Sou super hétero, não sou nem bissexual. Eu tenho essa grande desvantagem que é gostar de homem hétero, entendeu? Se tem uma coisa que se a gente pudesse escolher, não escolheria, seria gostar de homem hétero? Essa insalubridade? Gostaria de gostar desse talco aqui, porque tá difícil gostar de homem.
Tá Então, difícil. as pessoas, pra gente amarrar, é assim, verdades que as pessoas vão trazendo a nosso respeito, e que geram um desconforto. Porque a dúvida também é um desconforto. E aí, quanto mais a gente cobre realmente o que a gente gosta, quem a gente é que a gente vai podendo ignorar as verdades que colocam ao nosso respeito. Pelo menos não se machucar com elas, que eu acho que ignorar talvez seja o Impossível. olho ali, o monge budista, enfim. Mas os seres normais aqui, cheios de problemas, caóticos, podem só simplesmente não se ferir. Nossa, sabe o que eu acho? Que se as mulheres conversassem mais, se conhecessem mais, e assim, eu tô falando de, olha o que a gente tá fazendo aqui agora. Eu acho que não existiria inimizade feminina. Porque é incrível como você foi criado em um estado completamente diferente, com pessoas completamente diferentes, provavelmente numa época completamente diferente, não distante, mas diferente, mas a gente dividiu as mesmas dores, simplesmente por sermos mulheres. Eu acho que o primeiro absurdo é as pessoas tentarem colocar a gente em pequenas caixas e a gente tentar caber nessas caixas, porque se teve uma coisa que eu aprendi, eu não sou só uma coisa. Eu posso até, que nem você falou, né? Ai, você é impaciente. Sim, eu sou. Mas eu duvido que a maternidade não tenha te ensinado a ser um pouco mais. Você foi imposta aquilo durante a maternidade, que seja. Então, eu já ouvi muito isso por ser uma mulher que fala. Só por isso. Eu sou a ovelha negra da minha família porque eu falo. Inclusive, é um termo racista. Eu retiro o que eu disse. Eu sou uma integrante familiar considerada uma pessoa que não gosta da família. E eu sou super familiar. Se tem uma coisa que eu amo, é encontrar família. Inclusive, eu peguei isso muito da minha mãe. Minha mãe gosta de receber pessoas. Eu amo receber pessoas. E tem quem me considere antissocial. Porque eu, além de morar sozinha, eu gosto da minha solitude. O meu maior medo na infância / adolescência era morrer sozinha. Então, eu me preocupava em ser uma mulher agradável ao homem. Eu tive uns 4 relacionamentos, eu acho. Nos 4... Olha que pensamento retrógrado. Mas nos 4 eu tive o pensamento de eu sou uma namorada, aqui eu não passei disso, né, nos relacionamentos, e eu tenho o meu papel de namorada. Olha que absurdo. Um relacionamento é uma via de mão dupla. Não é um vai com o outro vindo. Tá tudo certo, é natural. Quer dizer, um relacionamento saudável. Mas o que é o papel de namorada? Na minha cabeça, eu vou falar o que eu pensava na época, tá? Que era muito errado, só pra deixar bem claro. Na minha cabeça, eu tinha os papéis de namorada era: eu não posso negar compromisso, eu posso negociar. Ah, eu não posso ir em tal lugar porque eu tenho um compromisso, vamos remarcar? Mas eu não posso negar. Eu posso falar, não quero. Eu tenho que estar à disposição dele. Se ele quiser, as reações... Isso não é uma festa. iPhone, o MacBook, isso não é uma festa. Eu tenho que estar disponível à mercê dele, então se ele quiser transar, eu também tenho que querer. Se ele quiser me dar um beijo, eu também vou ter que querer. Não importa por que eu tinha esse pensamento. Se ele não encontrar no relacionamento, ele vai encontrar fora. É porque você tinha um pensamento que colocaram na sua cabeça, né? Que você ouviu, que você viu. Exatamente. Eu sou uma pessoa que, eu ouvi esse termo, eu não sei se, eu não fui pesquisar, mas eu ouvi que existem pessoas demissexuais, que são pessoas que só se conseguem se relacionar com outra pessoa amorosamente, quando tem algum tipo de conexão. Então, por muitos anos eu pensei que eu fosse romântica, mas não é que eu seja romântica. Eu realmente, por exemplo, eu não consigo sair numa night hoje com alguma amiga e sair dando 3 beijos na boca por aí. Pra dar um beijo na boca, eu preciso ter semanas de conversa com a pessoa. Eu preciso me sentir conectada com essa pessoa de alguma maneira pra depois pensar, vale a pena, faz sentido. Isso é meu, não é que eu impus a mim. E na época, óbvio, por conta disso, eu demorei a dar meu primeiro beijo. Por conta disso, eu demorei a várias coisas íntimas a se iniciarem. Eu ouvia conselhos das amigas na época, que né, nunca foram amigas de verdade, mas eu ouvia conselhos que era assim: ah, mas é porque você não se abre. Ah, porque você se fecha muito. Sendo que eu parando pra pensar hoje em todos os meus relacionamentos, só teve um que de fato me respeitou. E inclusive o término foi o melhor que teve. Foi o primeiro, assim, porque todo o resto foram super tóxicos. Porque eu não enxergava isso. E aí, o que é que acontecia? Eu pensava, realmente é porque eu me fecho, mas hoje eu entendo que não. A verdade é que eles não me deixavam me sentir à vontade. Eles, com as atitudes que eles tinham, no fundo, eu poderia não entender aquilo na época. Mas no fundo, o meu corpo tava me dizendo, isso não tá legal. Então você não vai se abrir pra fulano. E quando eu falo me abrir, é até literalmente. É mental.
Mas olha aí, mais uma vez, uma verdade sendo imposta, né? Você passou tempos acreditando que você não se abria. Eu também ouvi várias vezes que eu era antipática. Muitas vezes que eu era antipática. E aí, claro, depois eu até falo isso, assim, depois que eu li um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ah, eu também li. Aprendi a lidar com os meus pais com esse livro. Ó, tá vendo? Ele realmente ensina bastante. Ensina. Mas eu atendi cliente por 10 anos, então eu fui me tornando realmente mais sociável, isso é um fato. Mas o que as pessoas viam como antipático é assim, olha, eu sofri um bullying na escola, né? Lá com a escola das meninas, né? Das meninas perfeitas. Então, eu sofri bullying na escola. Então, quando eu vejo uma rodinha, até hoje ainda tem uns gatilhozinhos. Uma rodinha, eu não vou chegar lá, rodinha de menina, principalmente. Gente, posso sentar aqui com vocês? Eu não vou fazer isso, entendeu? Porque eu fui rejeitada por grupos de colegas e eu não vou fazer. Tu não vai meter a mão no fogo se tu já se queimou. Mais uma vez é neurociência, enfim. E aí, quando a gente olha isso, a gente vê assim, as pessoas pegam e dizem assim, você não se abriu. Aí não sabe qual é a tua história por trás disso, né? Você falou assim, eu me considerava uma pessoa romântica. E tu acreditas que eu tive que assumir pra mim, assim, faz pouco tempo, sei lá, 2 anos no máximo, que eu sou uma pessoa romântica. É porque, assim, o romantismo, ele é considerado tão em desuso hoje. Ele é uma vulnerabilidade, é uma fragilidade. Eu lembro que uma amiga minha morreu de rir, que eu peguei e mandei pra ela, assim, descobrir uma coisa. Aí ela, o quê? Eu sou intensa. É isso, era como se fosse a grande descoberta e todo mundo sabia disso. Só eu que não sabia que eu era intensa. Por quê? Porque eu não queria aceitar essa intensidade. Porque, olha só, numa padronização, tá todo mundo beijando, você não beija. Você não beija porque você não encontrou uma conexão. Tu não beija porque tu não se abre. Tu é muito lesa. Tá beijando, tu é jovem, vai beijar na boca e não sei o quê. E aí, quantas vezes a gente faz as coisas porque todo mundo fez, né? Mas eu acho que algumas coisas consideradas fraquezas na sociedade, elas precisam ser assumidas, nem que seja pra gente na frente do espelho, sabe? Eu sou uma pessoa que se expõe bastante. Também fui muito criticada por me expor, muito criticada. E aí depois eu refleti bastante se as críticas que vinham não eram, tipo, cara, eu não consigo dizer nem pra mim mesmo quem eu sou, e ela diz pra internet toda, sabe? Então eu depois fiquei pensativa sobre isso. Enfim, então a gente tem que se assumir. Cara, eu sou romântica. E ser uma mulher de 38 anos solteira romântica, eu vou me lascar mais. Hétero ainda, pra completar. Hétero. Eu vou me lascar mais. Então, assim, mas eu não sou romântica? Eu sou. Eu gosto de... Sim, eu sempre fui, assim, eu sempre gostei de love songs. E, assim, não é aquele romantismo babaca, por exemplo. Eu já não gosto... ganhar flores, deixa meus olhos brilharem. Olha assim, uma coisa que é super romântica, clichê, e eu detesto, que é você parar uma cidade ou parar um local público pra pedir uma pessoa em casamento. Nossa, já aconteceu comigo. O menino é péssimo, é horrível. Aconteceu comigo também, né? E eu digo, mas hoje eu acho que aquilo fala tão mais sobre deixa todo mundo ver como eu sou lindo. Ou talvez, assim, em público, talvez ela não negue. Sabe, eu não acho hoje, talvez pela minha própria experiência, que seja algo no sentido de quero realmente ser romântico. É mais assim, olhem para mim, eu sou maravilhoso. Entendeu? Sabe, eu olho isso pode ser uma opinião errada. Não, faz sentido. Eu acho que faz sentido. É como eu enxergo. Que eu acho que é tão mais genuíno você tá olhando. Aí o meu romantismo puro, claro, a sós, num lugar íntimo em que você se desnuda como vulnerabilidade, pedindo pra outra pessoa te amar e aquela pessoa responde só pra você. Então, o meu romantismo, ele foge do clichê, mas ele não deixa de ser romântico. E aí foi uma colega minha de trabalho, uma amiga, inclusive, né? Colega não, uma amiga, pra eu dar o devido título a ela, disse assim, tu é romântica. Então, quando ela disse isso, assim, romântica, e olha, faz tempo. E assim, conforme a terapia, eu fui enxergando.
nossa, eu sou romântica mesmo. Mas aí também foi assim, ela disse que eu era romântica, eu neguei que eu era romântica, depois eu assumi, me rejeitei, porque eu me considerava uma idiota por ser romântica. Com a terapia, disse, olha, eu sou romântica, que legal, essa sou eu. A ciência de quem não é, entendeu? Assim, esse é um processo de construção de maturidade, mas aí a gente volta sempre com esses dedos que apontam pra gente, dizem quem a gente é, né? E aí a gente fica tentando se encaixar. Eu me sinto bastante, sempre me senti um peixe fora d'água, sempre me senti. Continuo me sentindo. Acho que eu sou diferente do círculo das pessoas que eu convivo, das pessoas que eu amo. Acho que eu tenho coisas em comum, sim, mas essência, sim, não é isso, sabe? Quanto mais eu me conheço, mais eu me desconecto. E aí também vem um outro ponto. A gente tá aqui numa conexão, né, pela internet, que a rede social trouxe, um evento permitiu, a rede social trouxe. E aí as antissociais estão abertas a conhecer pessoas inimagináveis, né? Impossíveis de serem conhecidas. Então, será que a gente é tão antissocial assim? Será que essa era Jamais. a palavra? Não era. A palavra pra gente era assim, cara, eu não vou me conectar com aquilo que não faz sentido pra mim. Paciência se tu segue a moda, paciência se tu segue o que a banda toca. É muito difícil andar na contramão. É muito difícil. É dolorido andar na contramão, inclusive. É cansativo. Nossa, não sei nem se tem vantagem. Só o fato de você olhar para si próprio e dizer assim, pô, eu sou isso aí mesmo. E Jesus sabe que eu sou uma pessoa cristã. Então, eu considero isso, cara. Não tô sendo aceita nesse mundo, vou ser aceita por Deus. Penso dessa forma. Eu também penso igualzinho. Eu tento pelo menos me conformar. Eu sou antissocial, como todo mundo disse. Eu sou antipática. Ou eu só não queria entrar em rodas, em conversas supérfluas, só para fazer igual a todo mundo. Então, é uma outra visão que a gente tem que se permitir para não aceitar aquilo que dizem que a gente é, sabe? Eu tô cada dia mais pensando e fazendo isso. Eu sou isso, eu tenho as minhas próprias verdades mentirosas. Um exemplo, verdades mentirosas, né? Eu gosto dos paradoxos. Um exemplo aqui. As minhas filhas, hoje, a gente tem um termo aqui chamado pensamento mentiroso. São pensamentos sabotadores e tudo, mas elas são crianças e a gente chama de pensamentos mentirosos. A minha filha mais nova trocou de escola, né? Então, ela tava contando agora assim, mãe, hoje eu fiz amigos e tal, e ela pegou e disse, eu achei que eu não ia ter nenhum amigo, eu pensei isso, mas aí depois depois eu fui fazendo o exercício de pensar, não, isso é só um pensamento mentiroso. Ai, que bonitinha! Eu vou ter amigos sim, tal, e aí para elas até assim, filha, que legal. E eu queria dizer para vocês que é muito bacana vocês, com a idade de vocês, já saberem que é um pensamento mentiroso. A mamãe demorou muito tempo para descobrir que era um pensamento mentiroso. Aí a minha filha mais velha pegou e disse assim, e tem gente que até hoje não sabe o que é. E é uma grande verdade. Então, elas já entendem que, assim, quando a gente elas falam mal própria ou olham para a vida com um retrato negativo, isso é um pensamento mentiroso. E, às vezes, quando eu tô numa fase difícil e digo assim, eu sou uma idiota, eu só faço tudo errado mesmo, tá vendo? Olha, o que tem eu ser romântica, sabe? Qualquer coisa nesse sentido. E eu externalizo, falo em voz alta, num dia difícil, por exemplo, elas dizem para mim, isso é só um pensamento mentiroso, mamãe. Então, elas já conseguem devolver e entender o que é um pensamento sabotador. Então, elas vão crescer, elas vão entender o que é síndrome da sabotadora, e elas vão sempre se lembrar disso, é um pensamento mentiroso. Então, para mim, isso é muito valioso, porque eu não aprendi. Então, hoje eu ainda luto com esses demônios dentro de mim, sobre que eu sou a antissocial, que eu sou a antipática, né? Ou eu sou aquela garota que ninguém gostava na escola, ou que foi rejeitada, né, nos diversos relacionamentos. Outra coisa que as pessoas dizem pra gente, ou diziam pra mim, né? Tu tem dedo podre. Nossa. Né? Aí, quando você pega e diz
que você tem o dedo podre, então a culpa é sua, né? Você é responsável Você por que isso. escolheu errado, né? Escolheu errado. Não. Eu vivi numa... Eu tenho problemas de infância, de rejeição, que não foram tratados, que levaram a encontrar pessoas que me lembravam trauma, que foi como eu aprendi a ser amada, e por isso eu revivi situações dessa forma. E eu tô quebrando esse ciclo agora. Mas o problema não é comigo. Não é o meu dedo que é podre. Não fui eu que fiz uma escolha errada. Porque você é responsável por escolher o pai das suas filhas. Que responsabilidade eu tenho para escolher? E assim, no meio do caminho também, todo mundo pode tomar uma outra decisão. A minha avó sempre falou isso, sabe? E a minha avó me criou da seguinte forma. Eu fui criada bem acomodada. Eu não lavava louça, eu não fazia nada em casa. Minha avó foi... A linguagem de amor da minha avó é a linguagem de serviço. E eu me arrependo hoje, porque eu sei quantas vezes eu podia ter tido um olhar colaborativo dentro de casa e eu não tive. E não fui convidada a ter, porque foi assim que ela considerava que era o amor. Então, tudo bem também, não é culpa da minha avó se eu não lavava a louça e também não é então culpa minha. Vamos perdoar todo mundo. Mas aí, ela sempre dizia assim, você pode mudar? Ela sempre dizia isso. Então, porque a minha avó não me ensinou a fazer as coisas, não é por isso que eu vou deixar minha casa jogada. Porque eu já sou adulta, então eu posso tomar uma outra decisão em relação à minha vida. Então, a gente também não pode só culpar os traumas. Então, eu trouxe essa narrativa, esse discurso, falando assim, a gente não tem dedo podre, né? Olha, a gente não é antissociável, a gente sofreu bullying. Mas aí, quando a gente entende o motivo disso, a gente tem uma chance de fazer uma escolha sobre... A gente está no estado consciente, né? Acho que é Jung que fala que se você não trouxer o inconsciente, pro consciente você vai ser sempre escravo disso, né? Dessas repetições. Ele tem uma frase que fala esse sentido. Então, eu já sei que é isso. Eu já sei que eu escolho caras errados porque eu repito os estereótipos do meu pai. Foi o jeito que eu aprendi que homem se comportava. Então, assim, ok, se você já sabe disso, o que você vai fazer para fazer uma remodelagem? O que você vai mudar? Porque você pode tomar uma decisão diferente. Então, o trauma, quando ele chega nesse estado de consciência, ele vem para que a gente tome uma decisão, porque senão a gente vai ser sempre realmente a pessoa do dedo podre. A gente vai até saber que a gente não é, que a gente é vítima, né? Como hoje você tem consciência, né? Nossa, eu fui vítima de relacionamentos tóxicos e tudo, mas e aí, o que você vai fazer com isso que você sabe agora? Como é que você vai fazer diferente agora? O que você vai fazer para ter outra visão, para escolher novas pessoas? Então, você é antissocial, eu sou antissocial. Como que eu posso também me abrir mais, talvez, fazer outras conexões? Essas conexões para mim são importantes, então eu vou procurar círculos que me apresentem pessoas com essas conexões. Senão eu vou associar, eu não sou antissocial. Eu sei que eu não sou, eu sei só que eu não gosto de qualquer pessoa. Então, quem são as pessoas que você gosta? Onde estão as pessoas que você gosta? Porque senão você só fica ali, eu não gosto de ninguém, então eu vou ficar sozinha. Sabe? A gente também, às vezes, tem que sair desse lugar de vítima do trauma e passar a ser protagonista da nova vida. Ai, nossa, falar com pessoa que faz terapia, gente, olha, eu nem sei dizer o que eu sinto. Primeiro que eu também faço terapia. E, inclusive, eu queria deixar aqui uma coisa que eu sei que não é muito feita. E eu quero deixar bem claro. Você é uma mãe incrível. Você é uma mãe maravilhosa. Você é uma mãe que, assim, antes de qualquer coisa, porque você tenta ser melhor. Só o tentar já vale muito. Porque isso de você ensinar para suas filhas sobre os pensamentos intrusivos sabotadores, isso é tão rico, Aline, você não faz ideia. Você não faz ideia. Eu sei que você faz porque você faz terapia. Mas eu quero dizer assim, eu sofri muito bullying também. E eu sofri coisas tão absurdas que às vezes eu conto pros terapeutas. Eu já tive uns 3 ou 4 terapeutas. E eu lembro de sempre falar, eu sei que parece mentira, eu juro que eu não sou tão criativa assim, porque teve pessoas que fizeram atrocidades comigo. E eu lembro que os meus pais, eu não culpo eles, só pra deixar claro. Eu sou madura o suficiente hoje, em terapia também eu aprendi, que eles tiveram uma vivência diferente, eles tiveram uma educação diferente, eles tiveram um mundo diferente. Então existem coisas que pra eles é um absurdo. Por exemplo, eu já fui pra cidade deles e fiquei só na casa de amigos. Eu não
fui pra casa de um parente. Porque quando eu fui humilhada. Porque quando eu fui ofendida. E porque quando eu fui, eu só servia pra ser pedido dinheiro ou tirar alguma vantagem. Então, quando eu repeti, porque eu fui com o meu dinheiro, eu fui com o meu trabalho, eu me propus eu só vou em lugares que eu sei que eu vou ser acolhida. Que eu sei que eu vou ser bem recebida. Também muito querida. E aí, eu lembro que eu fui julgada pelos meus próprios pais. De como assim você vai pra nossa cidade e não vai ver sua tia, não vai ver seu tio. Então, eu sei me colocar, eu tenho essa consciência, dói como você colocou, porque realmente você ir contra, eu sempre fui contra na infância a seguir modinha. Eu no máximo usava aquela blusa que tava todo mundo usando, aquele modelo de calça que todo mundo tava usando quando passava a moda e olhe lá, porque eu sempre odiei. Inclusive, o azul do cabelo da minha vida é porque uma vez eu ouvi. Eu lembro eu lembro até hoje dessa cena. Fiz um aniversário de 6 anos e todo mundo, antigamente, né, geração 90, eu nasci em 93, tirava foto da cama cheia dos presentes e comigo lá fazendo pose. E aí eu lembro até hoje que meu vestido era azul, era lindo o meu vestido. Eu também tava com uma maquiagem ótima, porque eu tava com o olho roxo, que eu tinha caído dias antes, mas belíssima. Laço rosa na cabeça. E aí eu parei pra ver as fotos um tempo depois, criança ainda. E eu só vi rosa. E eu fiquei sem entender. Por que eu só ganhei um presente rosa? Quando meu irmão fazia aniversário, ele era colorido. Tinha amarelo, laranja, azul, verde, preto, branco. Tinha rosa, umas coisas ou outras também rosa. Na época não era tão em alta camisa rosa nem nada, mas tinha uma coisa rosa. Por que eu não? Eu não posso gostar de cores? Arco-íris é proibido pra mim? O que aconteceu? E aí uma prima, língua grande, inclusive até hoje, só sabe falar da vida dos outros, virou pra mim e falou, você é menina. Aí eu fiquei encucada. Eu falei, calma, mas por eu ser menina eu não posso gostar de outras cores? E acabou que o azul se tornou... ele já era a minha cor preferida. E eu não me conformava que nada eu ganhava azul. Se eu não pedisse, não exigisse, meus próprios pais não me davam. Eles se negavam a aceitar isso. Tipo, como assim a minha filha? Eu acho que até eles chegaram a pensar uma época essa atrocidade do estereótipo. Porque eu comecei a ser contra e eu comecei a gostar de ser contra. Por uma época, a minha autoestima era tão boa. Eu lembro que meus 16 anos foi meu auge. Era tão boa que eu não me importava e eu me achava confiante por pensar. É muito melhor ser diferente. Só que depois isso foi abalado. Isso não era constante. Meio óbvio isso. Mas eu era cobrada dos meus pais de fazerem amigos. E eu sempre fui péssima em fazer amigos. Eu sempre fui uma criança muito tímida. E por isso eu era alvo de bullying. Eu era uma criança humilde, então eu não tinha grana, né, pra comprar lanche, roupa de marca. Isso foram coisas que eu sempre fui humilde, eu nunca pude ter. E aí, vítima de bullying, né? Então, uma calça coronha, que aqui no frio de São Paulo ninguém suporta, eu usava a calça que tinha. E fase de crescimento, às vezes perde roupa em questão de semanas, não é nem meses. Então é normal. Mas eu fui alvo disso. E eu lembro que eu era muito ferida. Eu sempre fiquei muito triste por isso. Inclusive, eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que odeia falar de escola. Odeia. Porque eu passei a minha vida inteira falando menos um dia. E eu amava estudar. Eu amava os professores, eu amava as matérias, eu amava os desafios. Eu amava saber onde eu era boa, onde eu era não tão boa. Eu amava, eu me descobria naquilo, naquelas coisas, naqueles conhecimentos. O que eu vou ser quando crescer? Tipo, o que eu vou estudar? E eu era julgada por aquilo. Eu era colocada em lugares que não me pertenciam. E essas atitudes que você tá tendo com as suas filhas já vão fazer elas terem uma visão completamente diferente do que eu e você temos da escola, da vivência que a gente teve. E isso já tem um peso gigantesco. Eu me mudei com esse paradigma que você falou. Nossa, quando você falou, eu falei, gente, ela me conhece. Ela tem uma câmera na minha casa, essa mulher está me vigiando. Porque quando você falou assim, eu sei que como mãe, elas vão aceitar como verdades absolutas. Eu passei a minha vida inteira ouvindo que eu era desorganizada e preguiçosa. Quando eu cresci, eu aprendi que eu sou uma pessoa que preciso sim dormir mais do que o convencional. Eu sou uma pessoa que não funciona muito cedo, então quanto mais tarde, melhor eu produzo ou mais produtiva eu sou. E eu descobri que eu sou maluca por organização. A questão era que antes, a casa foi construída pelo meu tio que era pedreiro, machista. O meu quarto era o menor da casa, porque ele falava, você vai sair daqui pra casar. Pra que você quer espaço no quarto? Então, meu quarto foi o menor da casa. E eu fui a primeira a trabalhar dentro de casa. Então, quando eu construí meu escritório e passei a crescer, eu acho que eu já tinha meu pensamento maduro, nem eu mesma sabia. Mas eu já fui comprando coisas que o quarto começou a ficar pequeno. Daqui a pouco, aquele quarto me sufocou. Porque teve uma hora que eu senti uma sensação estranha de não caber naquele lugar.
Aí eu tive a maturidade, eu tive conselhos, tive maturidade, muita terapia e parei em mim. Eu consigo me sustentar. Já cheguei nesse nível. Quando eu me mudei, a primeira coisa que eu fiquei maluca foi com limpeza. Porque eu ouvi a vida inteira que eu era desorganizada. Eu ouvi a vida inteira que quando eu morasse sozinha ou com alguém, ia viver cheia de rato e barata. Porque eu sou porca. Então, eu parei pra essas verdades um dia, caiu a ficha um dia, porque eu recebi minha mãe, e eu comecei a me justificar. Porque eu tava me culpando, falando, mãe, essa semana eu não consegui fazer faxina. E eu sempre priorizo as conexões. Então, entre fazer uma faxina ou receber os meus pais, eu recebo os meus pais. Entre sair num cinema com algum amigo que eu não vejo há muito tempo, ou que eu vejo sempre, que seja, e lavar o banheiro, eu prefiro sair com o meu amigo. Porque eu não sei, a gente sabe que a vida é muito, muito passageira. De repente, esse amigo eu sofro um acidente. Eu vivo pensando nisso, se eu ficar paraplégica amanhã, a minha vida vai mudar. Eu sei que não vai acabar, mas vai mudar. O que eu posso fazer antes pra que eu tenha um mínimo de pensamento de eu fiz o possível pra não me arrepender? Não que a gente tenha que se preparar para, né, sacrifícios grandes assim, mas no sentido de, eu sempre gosto de pensar assim, se eu sofrer um acidente, se alguma coisa mudar na minha vida, do que eu não quero me arrepender de ter feito. E aí eu lembro que nesse dia eu comecei a me justificar, me desculpa, me sentindo a pior pessoa do mundo. Eu juro que nesse dia eu quase chorei. Me desculpa, eu não tive tempo, eu sei que tá sujo, eu sei que isso. E minha mãe olhou pra mim e falou assim, filha, sua casa tá limpa, sua casa tá organizada. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, mas não caiu a ficha ainda. Aí uma tia minha veio, a tia madrinha, que eu tenho muita intimidade com ela, e ela fez um teste comigo sem eu saber. Ela começou a me perguntar coisas, tipo, Priscila, onde eu pego uma agulha? Eu, na segunda gaveta de tal cômodo, não sei o que lá, não sei o que lá. Priscila, onde eu pego tal coisa? Ela me fez umas 3 perguntas. E aí, no final do dia que eu tava trabalhando, ela virou pra mim e falou assim, cara, você é muito organizada, né? Falei, como assim? Não, porque eu te perguntei onde tava uma agulha e você sabia me apontar. E a outra coisa, você não tinha certeza e você me apontou as 2 possibilidades que não podiam ser outras. Só pessoas extremamente organizadas podem pensar isso. E aí caiu uma ficha em mim, inclusive em terapia, porque sozinha eu não tive essa consciência, que eu falei, eu realmente, a gente aceita como, foi exatamente a frase que você usou, a gente aceita como verdades, e pior, absolutas, como coisas que a gente não é como essência. Eu posso ter sido preguiçosa por uma fase da minha vida. Eu posso ter... E não significa que vai ser pra sempre. Exato! Não é porque eu não limpei a casa uma semana que eu sou suja, que eu sou porca. Não é porque você, por exemplo, perdeu a paciência com a sua filha em alguma situação que você é uma péssima mãe. Na verdade, você é humana. Inclusive, eu quero trazer isso. Quando eu trago que você é uma excelente mãe, eu trago que eu não quero que você imagine que tá passando uma imagem de perfeita. Você é imperfeita porque você é humana. Mas na sua imperfeição, você tá buscando o melhor e isso é tão lindo. Eu tenho uma missão, assim. Primeiro, eu acho que minhas filhas são a minha maior missão de vida. Eu tenho consciência, assim, sobre isso, certeza. Né? Da minha maior missão de vida. E eu acho que outra coisa que também fica muito claro para elas é que eu tô sendo o melhor que eu posso ser. E eu acho até que a gente tá mudando. Só doar. Eu também tenho tentado dizer para minhas filhas, eu também preciso receber, sabe? Vocês também precisam de responsabilidade. Assim, a gente tem as culpas. Tem as coisas que a gente não queria ter feito. Tem os gritos que eu não queria ter dado. Tem um monte de coisa que eu faria diferente se eu pudesse voltar no tempo. Tem bastante. Mas aqui tem um propósito com as minhas filhas, que é o seguinte. Olha, eu vou errar, mas eu vou errar erros não. Eu não vou errar os erros que foram comigo, sabe? E assim, não é um julgamento à minha mãe ou ao meu pai. É simplesmente, eu quero... Elas vão ter decepções comigo. Elas vão, em algum momento... dizer assim, ter traumas que eu causei nelas, infelizmente, não eu acho gostaria que é natural até, porque você não tem como saber o que tá se passando na cabeça dela no que dói, né, se ela não dizer. É natural você se decepcionar com os seus pais. Isso é da natureza também. Inevitável, eu diria até. Inevitável, exatamente. E aí, eu quero... Mas eu só quero que seja diferente, sabe? Acho que eu quero ferir outro lugar que eu fui ferida, porque os lugares que eu fui ferida, eu sei o que dói. Então, eu não quero fazer isso com ela. Você tá quebrando ciclos, cara. Isso é muito bom. E eu sempre digo que, assim, a gente não quebra ciclos sem se quebrar. Não tem como. É como se você fosse arrancando, assim, casquinha por casquinha. E é dolorido demais.
Eu tenho a sorte de ter uma boa terapeuta, assim, que faz um trabalho carinhoso em relação ao meu caminho. Mas eu realmente hoje considero, assim, eu recebo esse elogio de boa mãe. Eu recebo esse bom elogio da minha própria mãe. Da minha própria lindo! Filha, você é tão boa mãe. E eu me arrependo de não ter sido boa mãe com você, sabe? É um processo dela de se perdoar. Isso é legal. Realmente, por exemplo, se você corre, você quer dizer assim, cara, você quer ganhar a medalha. Você corre pra você ganhar a medalha. Então, quando alguém reconhece, e as minhas próprias filhas reconhecem, eu fico muito contente. Eu não gosto muito desse termo, olha aí, as minhas convenções aí contrárias. Eu não gosto desse termo mãe solo. Eu tenho que me identificar assim, porque como todo mundo sabe o que é, né? Como é. Mas eu não gosto. Por quê? Porque eu acho que a gente só trocou mãe solteira pelo mãe solo. A gente continua classificando a mãe. Então, assim, tu ouve pai solo? Tu não ouve isso. Então, né? Então, acho que continua classificando. E eu acho que, assim, mãe é mãe. E, às vezes, você pode ser solo dentro de uma família. E aí, às vezes, você tem um marido, caso você é solo também. Isso pode acontecer. E o termo que eu gosto de me denominar eu sou chefe de família. Porque quando eu me coloco como mãe solo, eu sinto que passa um lugar de vítima, que é mãe solo, sabe? Assim, tem uma energia de guerreira, mas é diferente quando você chama um pai de você é chefe de família. Você chama ele de chefe de família, você não chama ele de pai solo. E então, eu me denomino assim, eu sou chefe de família. E aí, até vou falar esse termo, assim, de chefe de família, eu precisei construir isso na minha cabeça. Porque quando eu me separei, a minha família tinha acabado. Então, eu vim do sonho do lar perfeito. Porque eu não tive o lar perfeito. Eu sou filha de pais separados, eu fui criada pela minha avó, eu não fui criada nem pela minha mãe, nem pelo meu pai, apesar de ter convivência com eles. Mas eu até digo para eles, assim, que eles têm sempre a justificativa de ok, eu entendo o seu lado, mas deixa eu dizer, o fato, eu sempre me lembro, o fato é que eu era uma criança e eu não estava sendo criada nem pelo meu pai, nem pela minha mãe. Aí tem, mas você ficou melhor com a sua avó. Tá tudo certo, tá tudo ok, sim, mas existe um fato. O fato é esse. Eu não fui criada nem pelo meu pai, nem pela minha mãe. Ponto, acabou. Então, eu sonhei com esse lugar para minhas filhas. Eu sonhei com o pai, a mãe, a família da margarina, entendeu? Eu sonhei com tudo isso, que, né, a gente não ouve chamar de família a mãe sozinha, sabe? A mãe verdade. que você não ouve. Então, para mim, a minha família, ela não era família. Ela era o que sobrou dos pedaços de uma família que acabou, assim, né? Porque não era isso que tinha na televisão. Eu assistia televisão. Então, eu cheguei sonhando com isso. Então, eu casei, fiquei casada por 8 anos, num relacionamento que me deu as minhas 2 filhas, mas que também era a projeção desse sonho e não era este sonho. Teve seus bons momentos, enfim, e quando eu decidi ali terminar esse relacionamento, foi muito doloroso. Não só porque é uma separação, mas porque tinha o fracasso do sonho. Eu trabalhei muito em terapia, eu fracassei. Como se dependesse só de mim, né? Mas como eu sou muito exigente, eu fracassei, a minha família fracassou. E aí, assim, eu até considero que é um fracasso, mas assim, a gente vive fracassos mesmo. A vida vive fracasso. Então, os fracassos fazem parte. Beleza, rompeu a minha família. A família dos sonhos. E aí eu comecei a ser essa célula com as meninas. Eu não achava que era família. Eu nem não chamava a minha família. Eu falava assim, as minhas filhas, eu cuido das minhas filhas, as minhas filhas. E aí as pessoas, e mulheres, né? Como eu sempre me expus muito na rede social, principalmente uma amiga minha, ela sempre comentava, eu amo essa família, eu amo essa família. Aí outras pessoas falavam, que família linda. E era só eu e minhas filhas. E aí a ficha foi virando assim, nossa, eu sou uma família. Eu e elas duas, sozinhas, sem homem nenhum, separada, morando na mesma casa, sem ninguém. Porque existem muitas mães que moram com a mãe também, né? Então, de certa forma, é a rede de apoio. Mas não, mora eu e minhas filhas. E aí eu
entendendo que eu era uma família, que se eu sou a provedora, eu sou chefe de família. Então eu me tirei talvez desse lugar mulher separada, de mãe solo, que me coloca num posicionamento mais coitada, e me intitulei pelo que eu realmente faço. Eu sou chefe dessa família. Sou eu que organizo a rotina da casa de tarefas femininas. Sou eu que cozinho, sou eu que limpo. Sou eu que organizo as finanças. Sou eu que... Ontem eu tava juntando um lixo ali da frente que um morador de rua espalhou e eu tive que juntar tudo. Então, sou eu que tenho que lidar se tiver algum tipo de praga, se tiver um roedor, um rato, alguma coisa nesse sentido, sou eu que vou ter que resolver, porque família tradicional seria o homem que resolveria, teoricamente, porque tem tanto homem bosta aí também. E não, sou eu tudo isso. Sou eu que dirijo, sou eu que fecho as portas da casa, sou eu que me preocupo com a segurança. Assim, são figuras masculinas, né? O homem protege, então eu sou a protetora. Se entrar um desconhecido aqui, sou eu que vou lutar com ele pela minha vida. Então tudo isso me colocou nesse título não de mãe solo, mas sim de chefe de família, dessa mulher que tá fazendo a gestão de tudo isso. Adoraria ter uma pessoa ao meu lado para dividir essa sobrecarga. Adoraria. Então, assim, precisa assumir também, assim, que eu não queria estar sobrecarregada desse jeito. Mas enquanto eu estou, eu não vou me colocar nesse lugar de vítima. Eu vou me colocar nesse lugar de chefe. E chefe descansa também, tá? Chefe não tem que dar conta de tudo, que isso aí é um outro processo que eu tenho aprendido a descansar, aprendido que tem tempo. Eu gosto muito do livro de Eclesiastes, na Bíblia, são 12 capítulos, e ele é muito sábio. E independente de religião, é uma leitura valiosa. Eu amo também. E aí ele diz, há tempo para tudo, há tempo para colher, há tempo para plantar, há tempo para descanso. O problema é que o nosso lado humano não entende nada de tempo de Deus, né? Não entende também do tempo de Deus. Mas do tempo, pelo menos cronológico, eu tenho dito assim, cara, eu como chefe não sou a Mulher Maravilha. Às vezes eu sou. Mas olha, eu diria que na maior parte do tempo sim, mas gostaria de acrescentar um fator importante aqui. Isso, sem querer, um pouco querendo, mas sem querer querendo, você tá criando mulheres fortes. Você tá criando, e melhor, você tá criando mulheres corajosas. Eu tive um dos meus maiores receios de morar sozinha era de não saber lidar. Porque tinham coisas que eu pensava, coisa de homem, eu não sei trocar uma lâmpada, eu não sei isso, eu não sei aquilo. E se teve uma coisa que eu sempre fui, é que eu nunca gostei de depender de ninguém. O que às vezes pode ser até um defeito, eu reconheço. A gente também tem que, maturidade é também reconhecer quando você precisa de ajuda. E eu não tenho, eu aprendi isso, porque eu nunca tive. Então, isso me ajudou em uma parte da minha vida, que foi aprender a me virar. Eu lembro que quando chegou minha mesa, eu vi assim, vou esperar meu pai. Aí eu combinei com meu pai do final de semana ele ir pra ele me ajudar a montar. Aí eu pensei, cara, eu tô sentindo falta de uma mesa pra comer. E aí eu vou deixar de comer numa mesa, porque meu pai só vai vir um sábado. Detalhe que no decorrer da semana ele acabou cancelando. Só que assim, eu fiquei agoniada de ver aquela bagunça, aquelas caixas, aquelas coisas. Eu falei, por que eu não tento? E aí, aparentemente era fácil, não era fácil. Tentei muito, perdi assim, acho que 2 ou 3 horas numa cadeira. Só que depois que eu peguei o jeito, foi fácil. Depois que eu entendi o macetezinho da posição da peça, não sei o que lá. E aí eu lembro que eu acabei aquilo tão orgulhosa, mas tão orgulhosa. Eu me senti naquele dia determinada e pronta pra encarar qualquer desafio. Porque eu pensei, se eu conseguir me superar nisso, eu consigo me superar em qualquer coisa. Então, assim, você tá criando mulheres que vão ser assim no futuro. Tudo bem se elas quiserem dividir a vida com alguém. Tudo bem se elas determinarem que, tem coisa que só o meu namorado, só o meu marido faz. É como você falou, não tem problema nenhum você assumir os seus desejos. Mas que bom que elas não vão parar a vida delas. E eu te asseguro isso com toda certeza, porque o que você faz com elas, você tá ensinando essa confiança. Eu lembro que a vida inteira, eu sempre gostei de artes. E a vida inteira eu entendi que ninguém gostava do que eu fazia. Então a vida inteira eu falei, eu não desenho bem, eu não escrevo bem, eu não faço tal coisa bem. Porque eu via minha mãe jogando fora os meus desenhos e tal. Aí uns anos atrás, a minha mãe do coração, eu não gosto de chamar ela de babá, porque ela foi minha mãe. Foi ela que me ensinou a limpar a bunda. Não tem como eu chamar uma pessoa dessa de babá. E ela viveu a vida inteira do meu lado. Ela é irmã da minha avó, que também é de coração. E ela foi uma mãe pra minha mãe.
Então, consequentemente, eu chamava ela mais de vó do que minhas próprias avós de sangue. E eu lembro que, há uns anos atrás, ela veio me visitar e ela me contou. E ela ficou muito triste porque um quarto lá da casa da minha avó pegou umidade e ela perdeu a minha caixa de lembranças. Eu falei, caixa de lembranças? Ela, todos os desenhos que você fez pra mim estavam dentro daquela caixa. Eu lembro que eu chorei. Eu fiz 31 anos ano passado. Eu tava uma mulher de 30 anos chorando porque uma pessoa tava triste porque perdeu os meus desenhos. E eu lembro que aquilo me machucou, me emocionou, na verdade, né? Porque eu considerei que ninguém guardava. E aí ela virou pra mim e falou assim, não era sobre como você fazia, era o porquê que você fazia. Eu nunca tive filhos, você foi a minha filha. E eu achei que tinha tanto amor empregado naquilo que eu não conseguia jogar fora. Eu sabia que aquilo podia atrair barata e ela é loucamente avessa a barata. Ela odeia barata, ela tem pânico de barata, inclusive acho que acabou passando pra mim esse pânico. Mas tô muito orgulhosa que lidei com uma sozinha, graças a essa fortaleza que ela acabou gerando depois. O bacana é isso. E logo depois disso, também teve uma situação com os meus pais, que eu sempre fui a pessoa que dá um presente e acrescenta com algo manual. Porque eu acho que o que tem de mais especial no presente não é o presente. Pra mim, é o pensar que você separou... É que nem agora, você tá me dando um presente. Porque você separou algumas horas da sua vida pra me encontrar, pra conversar comigo, pra se abrir, pra falar sobre coisas que você não falaria em qualquer circunstância ou qualquer situação, talvez na sua rede social em algum momento. Mas isso pra mim é um presente, porque é algo único. E eu pensar que alguém saiu de casa e pensou no que a Priscila gosta, isso pra mim já é um máximo de pensar de, poxa, eu sou especial pra alguém. Então, eu lembro que uma vez eu dei um presente pro meu pai de Dia dos Pais e foi também pouco tempo, foi um pouco depois do que a Janda falou pra mim, Janda é a minha mãe do coração. E ele falou assim pra mim, eu dei o presente pra ele e ele falou, cadê a carta? Aí eu parei assim, carta? Cadê a carta? Você sempre faz uma carta, sempre faz um desenho, sempre faz Na pandemia eu acabei me dedicando ao lettering, que eu sempre fui apaixonada. E aí eu falei, pô, por que não tentar? E aí na pandemia eu acabei aprendendo eu tava esperando receber um lettering de Dia dos Pais. E aí eu virei, eu falei, sério, pai? Ele, a melhor parte dos seus presentes. E na época, eu tinha dado um dos presentes mais caros que eu já tinha dado pra ele, que foi um relógio, que inclusive foi ele que me ensinou a gostar de relógio. E eu lembro que de ficar assim, chocada. Então, eles gostavam, mas eles nunca falavam. E a educação que eles receberam é essa, eu não preciso dizer. Eles fala, né, que não demonstra. Exatamente. E aí eu pensava assim, gente, mas a parte mais legal é vocês demonstrarem, porque não tem como adivinhar. Inclusive, eu aprendi que eu tinha isso um pouco. Nos meus ex-relacionamentos, eu não tiro a minha participação. Eu fui muito tóxica em algumas partes também, em alguns aspectos. Porque, por exemplo, eu não era ciumenta, nunca fui. Mas, em contrapartida, eu pensava que eles tinham que ler meus pensamentos. Eu fechava a cara e como assim ele não percebeu que eu fechei a cara? Como assim ele não percebeu que eu fui grossa? E como assim ele não percebeu que aquilo específico, que na época eu nem devo ter reagido, aquilo me machucou? Então, em terapia... Eu descobri que é o seguinte, não espere que as pessoas adivinhem o que você tá pensando, diga o que você sente agora. Se você se abriu, mesmo que seja simples, falar assim, Aline, isso que você me falou me feriu. Eu sei que não foi sua intenção, mas eu me senti ofendida. Você pode ter feito sem querer, sem intenção de fato. Mas o que você vai fazer? A partir do momento que eu digo que como eu me senti, aí sim fala sobre você e não fala sobre mim. Mas se eu não digo, você não vai adivinhar, né? Se você pede desculpa se você pede desculpa e não muda, você não pediu desculpa. Você só pediu permissão pra continuar fazendo. Exatamente. E são coisas que eu só descobri em terapia. Inclusive, eu só descobri que eu sofri um abuso no meu ex-relacionamento em terapia. Eu terminei sem saber. Aí passou-se 6 meses e em terapia, a terapeuta me perguntou: por que você não chama o que você vivenciou de estupro e de abuso? E eu lembro que eu fiquei em choque, eu desliguei na cara da terapeuta e fiquei questionando a minha vida inteira. Minha vida inteira veio abaixo, porque eu pensei assim, ela não falou à toa, eu não achei que ela foi ofensiva, grossa, nem nada. Mas o que me deixou em choque foi o impacto daquela coisa pesada. E por que eu me tirei desse lugar? Por que é tão difícil falar sobre isso? Inclusive, falando sobre isso, eu quero já fazer uma pergunta que faz todo sentido. Eu acho que você já respondeu, mas foi por conta de tudo isso, por conta de você ser mãe, de você ver que você tá construindo 2 mulheres,
ou pelo menos fazendo boa parte delas, porque eu sei que a vida também tem sua participação, que elas vivem sem você presente. Mas foi por isso que você pensou em criar os conteúdos que você cria? Que você pensou, e como você mesma falou, porque você comentou assim, eu me abro muito na mídia social. Então foi por isso tudo? Talvez eu até me coloquei no seu lugar pensando assim, talvez seja uma forma de você tornar verdade o que você sente e o que você quer sentir também, ou se tirar da caixa. Então, por que você decidiu criar e começar a divulgar e compartilhar? E, inclusive, obrigada por isso. Olha, eu sei que assim, a minha dor tem que ter valido a pena, sabe? Eu digo isso em relação à minha infância, eu falo para as minhas filhas. Sobre o pensamento mentiroso, inclusive, a gente falou essa semana, que bom, filha, que eu pude passar pelo que eu passei, porque se eu evito que vocês na infância passem pelo que eu passei, então a minha dor valeu a pena. E aí, existe um livro que eu li do Rick Warren, que é Uma Vida com Propósito, que ele diz assim, a sua maior dor pode ser o seu maior ministério. E aí, existem quantas pessoas você vê que, sei lá, apanhavam do marido e fizeram ONGs para apoiar mulheres que apanhavam do marido, né? Então, eu, na minha semente, na minha gota deste oceano, como diz Madre Teresa de Calcutá, o oceano ele é menor sem uma gota. Então, eu, com a minha gota, tento trazer essas percepções, esses meus aprendizados para colaborar, mas também eu preciso assumir que eu me sinto melhor também quando eu faço isso. Quando eu exponho, sabe? E muitas vezes eu tenho que encontrar um equilíbrio entre, assim, por exemplo, eu passei por um processo no trabalho antigo de burnout, de assédio moral, e então eu tenho que ter muito cuidado em trazer pautas em que eu possa talvez ser ofensiva ao trabalho que eu vivi, porque isso pode me prejudicar profissionalmente. É a sociedade. Eu não posso me amordaçar. Eu não consigo não falar, não consigo me calar. Sim, inclusive, se eu falasse tudo que eu penso, tudo que eu sinto vontade, ficava pedra sobre essa internet, nessa internet, no meu Instagram. Não é isso que eu quero fazer. Eu não quero ferir, eu não quero atirar. Não quero fazer isso. Eu quero ajudar, sabe? Eu quero dizer assim, cara, olha só, eu sou uma pessoa aqui que quer emagrecer, tá bom? Você pode me olhar como uma pessoa super fodástica, cheia de autoestima, mas deixa eu te contar, eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer porque eu quero ficar magra. E eu tenho essa parte aí que talvez não seja tão empoderada assim, sabe? Tipo, olha, eu sou uma pessoa real. Deixa eu conversar aqui com você sobre realidade. Eu fiz uma comida com as minhas filhas. Mas olha, tem uma hora que eu não sou uma mãe legal, não. Inclusive o lanche de ontem tava lindo. E tava muito bom mesmo. E assim, sabe, eu acho que eu tenho pensado muito. Essa semana eu até fiquei sem produzir conteúdo, porque eu tô tentando concatenar uma coisa na minha cabeça, assim. Será que o meu excesso de rede social, de postar, busca uma validação inconsciente? Eu me perguntei isso, né? Porque quando você se expõe, sabe, não tô falando ali do meu profissional, eu também escolhi, sempre gostei. Cara, uma ou duas gerações antes de você. Então, eu fui do Mirk, eu fui do ICQ, eu fui do MSN. Então, eu fui de todas as redes sociais possíveis. Quando a internet chegou, ela encontrou uma fã, e essa fã sou eu. Então, eu sempre fui da internet. Eu nunca tive problema em me expor. Se eu tiver na escola, eu escrevia alguns pensamentos, sempre fui descrever alguns pensamentos e tinha uma acolhida no Bom Dia e tal, eu pedia para ler e eu ia passar lá todo aquilo que eu tinha escrito. Então, eu sempre fui assim. Isso não tem a ver com rede social. Porque eu sempre fui assim, é o que eu tô tentando saber. Eu nem sei se tudo precisa de porquê, mas eu sempre fui. Então, eu gosto de trazer essas reflexões. E a internet me proporcionou isso. Me proporcionou ampliar, né, essa fala. Tem muitas pessoas que conversam comigo e dizem assim, cara, foi porque eu li isso. Eu acho que tem muita gente que me conhece pessoalmente e tem uma visão sobre mim, e quando vai pra internet, olha meu Instagram, aí diz, nossa, eu pensei que ela era totalmente diferente.
E quando me vê, por algum motivo que eu não descobri facialmente, eu expresso um ar antipático. Paciência, não tenho harmonização facial que vai mudar, aconteceu. Essa é a minha cara. Aí a pessoa vai pra internet e vê, olha ela com a filha dela, olha ela falando bobagem, não sei o quê. Mas, não, entendeu? Então, será que, assim, né, nos meus devaneios aqui desta semana, eu vou começar até um podcast chamado Pequenos Delírios de Lucidez. Ai, eu amei! Que eu tenho, só pra falar sobre essas coisas que ficam na minha cabeça. Eu penso demais também. E a internet me ajuda a levar pra longe. E aí, será que eu não uso a rede social como uma forma de dizer assim, olha, eu sou essa pessoa aqui, tá vendo? Você acha que eu sou uma coisa e essa que eu sou outra. Então, eu tô também nesse conflito. Mas o meu propósito maior é não fazer a minha dor ser em vão. Eu acho que isso é até uma forma de sobreviver, sabe? Tu já pensou, pô, sofrer só por sofrer? Ai, eu queria contar tão mais coisas, cara. Eu queria entregar coisas assim, tão... Sabe, tipo, esse exemplo que você trouxe, às vezes a gente passa por um abuso e a gente só descobre tempos depois que foi um estupro, sabe? Se você não... Tem tanta gente aí ainda que olha para aquele episódio sexual e pensa assim, nossa, aquilo foi ruim, não sei o quê, ou diz assim, por que eu deixei que aquilo acontecesse? E aí não se toca, geralmente é desse jeito aí que a pessoa se toca, diz assim, é porque foi um estupro. Você não deixou, porque consentimento não é aquilo que você diz sim ou não. Consentimento é quando você tem a liberdade de escolher. E às vezes você não tem uma liberdade de escolha, você está coagido de alguma forma, seja porque você está coagido emocionalmente, seja porque você está coagido num território que você, assim, nossa, é melhor, sei lá, transar com ele do que ele me largar aqui na rua. Então, assim, tem tantas e tantas situações que não são consentimento, e aí a gente acaba não podendo verbalizar tanto, porque você tem família no meio, né? Assim, meus maiores haters são a minha família, porque não é que eles digam que eu não posso falar, assim, mas, tipo, eles não entendem, sabe? É mais fácil você aí em São Paulo entender tudo que eu tô falando do que a minha avó entender as coisas que eu tô falando. Ela é de outra geração, ela pensa diferente, ela não passou por aquilo que eu passei, ela acha que não tem necessidade de se expor, não tem... E tantas pessoas pensam dessa forma, né? Mas a minha essência, ela precisa falar, a minha essência, ela precisa comunicar. Sempre digo isso, assim, quando por meio de uma dor eu evitei que uma pessoa tenha passado por uma dor semelhante, ou que eu tenha construído para ela um caminho menos doloroso, porque eu vivi aquilo, a minha dor não foi em vão. Ela serviu para um propósito maior. E é assim que eu encontro uma maneira de servir também a tudo que eu tenho de bom, assim. Quando eu olho para minhas filhas, eu sinto uma imensa gratidão pela misericórdia de Deus comigo, sabe? Porque, sei lá, eu podia ter sido tudo muito diferente, podia ter tudo muito mais difícil. E aí, por meio do amor delas, eu pude buscar o amor por mim, porque foi para não repetir com elas, para não vê-las passando pelo que eu passei, para que elas não olhassem para elas 36 anos, mais que 35, que foi quando eu comecei a ter essas experiências maiores de autoconhecimento, e chegar à conclusão assim, nossa, eu nunca me amei. Você imagina passar 35 anos sem se amar? É muito sem gostar de si próprio. Eu passei por isso. E eu não quero isso para minhas filhas. Então, por conta delas, eu pude gostar mais de mim. Então, eu vejo que quando eu produzo conteúdo, ou quando eu falo com as pessoas, mesmo que eu seja julgada, se eu ajudo uma pessoa, eu já um serviço aí para devolver para Deus tudo que eu recebi. Olha, eu quero te corrigir. Você tem um perfil empoderado, sim.
Eu achei, inclusive, eu sou apaixonada pelos seus conteúdos e eu vou repetir isso quantas vezes for necessário. Aquele vídeo que você fez sobre você decidir emagrecer, eu quero acrescentar que eu achei aquilo tão bonito, porque o ponto é esse, você tem que se amar. E eu achei legal que você falou assim, eu quero emagrecer, só que nesse processo eu não quero me esconder. Nesse processo eu não quero deixar de viver o que eu tiver pra viver. Se eu tiver que viajar pro Rio e ir pras praias e curtir, eu vou colocar um biquíni e eu não vou me esconder. Aquilo teve um peso tão grande. Eu vi a minha mãe passando por isso a minha vida inteira. A minha mãe com a briga com a balança. E eu lembro de enxergá-la como a mulher mais linda do mundo. Sempre. O meu sonho era crescer e usar as roupas dela, os sapatos dela, arrumar o cabelo como ela. Eu lembro que eu tinha um cabelo liso, ondulado, e o dela era cacheado. Eu falava, ai Deus, por que eu não nasci com o cabelo lindo da minha mãe? E eu lembro disso. Até que um dia, na minha infância, ela sem querer, eu entendo que foi sem querer, ela quebrou isso. Eu sempre fui muito sanfona, eu emagreço e engordo muito. Agora, com a maturidade, eu só engordo. Mas na infância / adolescência, eu tive apelidos como Oliva Palito, a gorda baleia. Então, era muito louco isso na minha cabeça. Só que o tempo todo, minha mãe era 1000 elogios. Até que um dia, as dietas malucas que ela fazia afetou. E aí ela virou pra mim e falou assim... Ela comprou um biquíni menor do que o meu tamanho. Eu tava na fase de engordar. Pra completar, eu tinha intestino preso, então barriga de grávida. Teve até uma época que eu, inclusive, pensei que eu tinha engravidado. Porque os meus pais, sem me explicar o que era sexo, eles falaram que os bebês vinham da melancia. Eu engoli uma semente de melancia e jurei que tinha engravidado. Imagina o surto. Eles perguntando, por que você tá chorando? E eu falando que eu tô grávida. Quantos anos tu tinha? Eu tinha 9 anos. 9 pra 10. Meus pais surtaram. Meu Deus, meu pai não podia ouvir a palavra menstruação que saía correndo. Aí quando ele ouviu, estou grávida de uma criança de 9 anos, ele pensou o pior, né? Pensou o auge. Aí eu lembro que eu fiquei desesperada, eu chorava desesperadamente, porque eu falava, eu não quero ser mãe, eu não quero ser mãe. E aí, acabou que eles entenderam depois o porquê e o porquê que é tão errado não explicar direito as coisas, tanto que eles melhoraram. Aí eu tive, por exemplo, curiosidade pra experimentar cerveja. Ao invés de eles me proibirem, eles permitiam, na presença deles, com eles vendo. Então, teve muita coisa na vida que eu não fiz errado, porque teve essa liberdade, mas eles aprenderam na dor do que poderia causar uma mentira. Trauma. Exatamente. E eu lembro até hoje que ela trouxe um biquíni. A patroa dela, na época, ela era doméstica e ela vendia. Ou a filha dela tinha uma loja, alguma coisa assim. Todo final de ano a gente ia pra casa, pra uma praia, que era o patrão dela tinha 2 apartamentos e eles sempre disponibilizavam o mais humilde. E aí eu lembro até hoje que ela botou um biquíni, eu gorda, ficou horrível, porque o biquíni era pequeno. E aí eu lembro até hoje que ela falou, ai que pena, o biquíni é lindo, mas como você tá gorda, ficou feio. E eu lembro que naquele dia quebrou alguma coisa. Aí eu lembro que na minha inocência eu fui pro banheiro e comecei a rezar. Deus, por favor, me faz emagrecer. Mas na minha cabeça, Deus ia fazer assim, instantaneamente. Sem barriga, sem gordura. E eu nem sabia. Não era uma coisa que me incomodava. Tipo, ai, minha barriga tá grande, me incomoda. Ai, meu braço... Não era. Eu não tinha mentalidade ainda. Eu não entendia porque minha mãe não se achava bonita. Então, como é que eu vou entender o que em mim alguém tá julgando ruim? E eu lembro que teve isso. E eu pedi muito pra emagrecer. Teve um momento da minha vida que eu pedi muito pra engordar. Que ela disse que em algum certo momento o vestido tava lindo, mas se eu tivesse mais cheinha, ficava mais encorpado. E aí veio aquela confusão de, meu Deus, mas eu engordo ou eu emagreço? E no final das contas, graças a Deus, não me gerou nenhuma compulsão. Então eu não tenho compulsão alimentar, mas eu tenho consciência de comer bem. Isso eles sempre me passaram, de não comer coisas artificiais, suco, ou é natural ou é nada, sabe? Esse tipo de coisa. Para minhas filhas, essa relação com a comida, que a minha relação não foi fácil, porque quando eu tinha 14, eu emagreci 16 quilos na escola, que já era o final da escola, já no início da adolescência, e também foi por um gatilho da minha mãe. Ela me visitava esporadicamente, um dia ela foi me visitar e ela falou que eu tava mais gorda, e era uma semana que eu tinha notado que uma roupa minha tinha ficado mais frouxa. Então quando ela falou isso, eu vou emagrecer, e aí eu emagreci com
das piores maneiras possíveis, assim, né? Vou ficar tanto... Jejum intermitente ninguém falava, mas eu fazia assim, eu passava 24 horas, aí eu almoçava só no outro dia. Então, eu adorava fazer recorde de quanto tempo eu ficava sem comer. E hoje é jejum intermitente o nome disso, olha só. Aí eu emagreci, e aí algumas vezes eu engordei numa fase de 8 quilos, 5 quilos, e aí diminuía, mas continuei magra até a maternidade. Com a maternidade, eu, tipo assim, agora eu posso comer, sabe? Agora eu casei, agora eu posso comer. Então eu tô num tempo de maior peso, digamos assim. E aí, nessas coisas de vai no nutricionista e tal, quer ter uma relação melhor com isso, eu descobri que eu tive bulimia, mas não porque eu vomitava, porque na verdade bulimia é tudo aquilo que você quer expelir do seu corpo após comer. Então o que eu fazia? Eu comia e eu tomava laxante, ou eu comia e fazia abdominal. Teve uma época eu lembro de um dia que eu comi alguma coisa assim, que fumaça e tal, e depois eu fui fazer 500 abdominais. Hoje eu não consigo fazer 20, mas eu vou fazer 500, eu fiz 500 abdominais. Eu descobri isso com uma prima, sabia? Ela também me contou um tempo atrás que era bulêmica. Aí eu falei, ué, mas como assim? Aí ela falou, bulimia, você sabe que não é só vomitar. Ou então tomar algum remédio, como você falou do laxante. Ela tinha essa do exercício, excesso de exercício. Então, por exemplo, ela comia um hambúrguer à noite com os amigos, no dia seguinte ela passava 5 horas na academia. Isso, exatamente. Aí eu fui descobrir que isso era bulimia também. A endocrinologista, a nutricionista disse pra mim. Então, essas coisas, assim, elas foram construindo, né? Assim, nossa, então eu sou uma pessoa que tem também transtorno alimentar. E eu não sabia, eu pensei só que eu tivesse efeito sanfona, mas não, eu tenho transtorno alimentar, sabe? Então, aí a gente vai entendendo também. Então, assim, agora eu quero emagrecer. Eu voltei do treino e vim conversar com você. Ou à tarde eu quero ir novamente, quero ir de novo para a academia. Então, eu tô redescobrindo também esse querer por bem-estar. Mas eu preciso ser honesta. Eu quero emagrecer, entendeu? Ano passado, eu fiz mais por conta da saúde mental. E não liguei pra isso. Mas agora eu quero emagrecer. Cara, talvez seja uma coisa que até se contradiz um pouco com o meu jeito. Não, pelo contrário. Porque é sério, tem um peso muito grande. Eu não vejo problema nenhum em você falar que quer emagrecer, que quer mudar. Pra você ter noção, o peso que tem disso, graças àquele seu conteúdo, eu compartilhei com a minha mãe do coração. E ela vai pra praia e ela não veste biquíni. Teve uma vez que a gente foi, eu tava junto, geralmente eu não tô junto, porque como eu trabalho de dia e de noite, geralmente eu não consigo viajar com ninguém. E teve um dia que eu consegui. E aí eles foram na frente, eu fui com a minha avó atrás, que minha avó também tava trabalhando na época. E aí eu lembro que eu botei meu corpo pra jogo. E eu tô gorda também, eu tô acima do peso. Só que hoje eu não quero emagrecer, eu só quero estar saudável. Então eu fechei com uma personal e faço exercício em casa, que é onde eu consigo. E aí eu lembro que eu virei pra ela e eu falei, você quase não vem pra praia. Não perca a oportunidade de curtir um mar, de tomar um banho de sol. Aí eu parei pra conversar com ela, eu falei assim, olha em volta, quantas pessoas estão te olhando? Ela, mas eu acho que você não vai entender. Tem muitas coisas que você não vai entender. E, de fato, eu não vou entender o que tá na cabeça dela, os traumas que ela tem. Só que aquele vídeo que você fez, por exemplo, eu compartilhei com ela e ela me respondeu uma resposta curta que me deixou muito feliz. Que ela devolveu assim, nossa, que legal. A minha família, pra você entender, me chama de Bia. Bibi, Babi, os derivados. Não me pergunte por quê, porque meu nome é Priscila, mas tudo bem. Não tem nem Bia, nem Bianca, nem Beatriz, mas... E aí ela falou, é verdade, né, Bibi? E isso me deu um ar de... Ela entendeu que tá tudo bem. Porque o seu corpo, ele te permite viver, ele te permitiu gerar 2 vidas. E ele permitiu você chegar até aqui. Se você tá insatisfeita com alguma coisa, tá tudo bem. Eu não sou contra, eu não sou muito fã e nem incentivo nenhum tipo de cirurgia. Porque como toda cirurgia tem risco, eu acho algo muito forte, muito pesado. Mas por mais que eu me aceite como eu sou e tento incentivar as minhas amigas também a serem, eu não acho que é anti-empoderador você falar, assumir, eu quero emagrecer. Porque o corpo é seu. É uma decisão sua. Inclusive, você comentou isso sobre o feminismo. Você tem a liberdade de desejar isso. Mas o mais importante é você fazer isso por etapas. Porque
Você, ao falar que ano passado focou no seu bem-estar mental e agora tá pensando nisso e vai focar nisso, não tem problema nenhum. Tem problema se você começar a ver a comida como inimiga. Tem problema se você começar a deixar de viver com as suas filhas por conta de exercício. Tem problema se você se deixar também de lado. E a sua saúde mental que você desejou lá atrás. Então, eu sei que pode ter gente que pensa diferente, mas eu não penso isso. Esse é o equilíbrio que eu tenho que trazer pra mim agora, né? Todo o meu histórico com emagrecer foram históricos danosos. Então, eu não sei emagrecer com a cabeça saudável. Fato. Esse vai ser o seu desafio de 2025. Esse é o meu desafio, entendeu? Como emagrecer com a cabeça saudável. Então, até entender o que eu gosto, o que eu não gosto no exercício. Entender que às vezes a gente tem nosso tempo, sim, mas às vezes a gente tem corpo mole. E a gente também precisa aceitar que é dia de ir sem gostar, dia de ir sem vontade. Não fala não, que você tá falando com a sedentária. E hoje é dia de fazer exercício. Porque assim, tem um tempo do descanso e tem um tempo que você tem que dizer assim, cara, eu tenho que fazer isso aqui. Porque só eu posso fazer por mim, entendeu? Tem uma hora que essa virada de chave. E precisa, né? Você quer envelhecer, você não quer ser dependente das suas filhas. Eu acho, sabe, Pri, que a gente tem uma hora que a chave vira pra gente, que a ficha cai. O que seria hoje no digital, né? Chave vira, ficha cai, é tudo analógico. No digital, eu não sei bem o que seria. Na hora que dá um match na nossa cabeça, enfim. Tem essa hora. E pra mim, ela acontece algumas vezes, sabe? E aí, isso vira uma decisão própria. Por exemplo, quando eu tava bem ruim dos meus problemas de saúde mental, uma pessoa chegou e falou pra mim, rejeite isso. Como se fosse fácil, né? Não Só era, tirar a notificação. Mas olha, foi muito precioso isso que ela fez, porque eu também entendi que eu tava aceitando aquilo como um diagnóstico fatal. Porque quando eu recebi o meu diagnóstico de depressão, eu me coloquei nesse lugar. Ah, então é isso, eu tenho depressão. Eu me coloquei nesse lugar. Como se justificasse. Então, quando ela disse rejeite, eu entendi aquilo como assim, cara, eu tenho depressão, eu vou fazer esse tratamento e vou ficar boa. O que eu preciso pra ficar boa? A medicação? O que eu preciso? Exercício físico? Eu tenho que ir pra academia? Tá. eu tenho que pegar sol? Eu tenho que me blindar de certas situações? Então, aquele virou um ponto de decisão pra mim. Então, essa rejeição não é bem aquela... O que ela disse não teve esse sentimento do tipo assim, como se fosse assim, a minha culpa eu estar vivendo isso. Então, teve um sentimento assim, que eu posso fazer para não estar no lugar que eu não estou confortável em estar. E aí, a mesma coisa em relação ao meu corpo. Eu toda hora, porque tem um problema na cabeça também. Nossa, tô gordo. Nossa, tenho que emagrecer. E as roupas mais apertadas, isso me incomoda, porque são roupas que eu gosto. Né? Então, me deixando desconfortável com isso. E aí eu tava caminhando lá no Rio de Janeiro e eu fiquei pensando assim, cara, eu tenho uma visão sobre mim e nessa visão em que eu me imagino com 40 anos, eu não me imagino com o peso que eu tô. É a minha projeção. É por conta que a sociedade botou na minha cabeça isso, pode ser, claro. Mas eu não me imagino assim. E quando eu era criança, eu roía a unha. E aí eu me imaginei adolescente, me imaginei com 15 anos. Aí eu pensei assim, com 15 anos eu não me imagino com unha roída. Aí eu decidi parar de ver unha. É mais ou menos isso que aconteceu agora comigo, sabe? Não, eu não me imagino assim com 40. Eu tô com 39, com 38, fazer 39 esse ano. Então eu vou ter que rejeitar, sabe? Mas não no sentido de me punir, sabe? Mas no sentido de confrontar o estado de desconforto que eu estou agora com ações de melhoria para me tornar o que eu quero. Ai, que coisa linda! Ainda bem que tá gravado. Desculpa, eu precisei reagir, porque eu vou fazer que nem meu terapeuta. Tem umas coisas que eu falo que ele fala, meu Deus, que bom ouvir isso. Eu tô assim, para além de maturidade, você tá sendo sábia. Isso é sobre sabedoria. Eu busco. Então, eu lembro, eu tava lá no aterro do Flamengo, inclusive esse é um lugar que você tem que dar uma volta, que é muito bonito, muito agradável. E eu olhei, assim, tava vindo até um cara bonito correndo, assim, acho que foi iluminado por a beleza dele.
E nesse cara não é assim que eu me imagino. Então eu vou ter que dar uma mudada, eu vou ter que rejeitar isso, eu vou ter que comer melhor, entendeu? Eu vou ter que, sei lá, vou ter que eliminar, eu adoro o Pepsi. Eu vou ter que diminuir. E aí, de vez em quando, agora também eu já entendo as coisas de uma maneira melhor, né? Porque assim, talvez hoje eu coma uma coisa que não pode. Amanhã eu não vou comer, porque um dia não significa que a minha decisão mudou, entendeu? E tá tudo bem. Porque eu estou decidida. Então eu vou escorregar. Mas se eu decidir, eu vou seguir. Então, existe uma hora que a gente precisa entrar num ponto de decisão. Uma virada de chave. E esse momento, pelo menos nas minhas vezes, ele sempre foi crucial. Assim, não quero mais ficar casada. Então, aquilo foi decidido. Muitas vezes eu demoro a tomar uma decisão, eu demoro a seguir, eu fico confusa, ok? Mas assim, se eu decidir, eu vou seguir em frente. Ai, eu tô me identificando muito. Tem certeza que a gente não é parente de alguma classe, não? Lá no quilômetro 32. Porque eu tô me identificando muito. Eu também sou muito assim, inclusive, eu tava tão ferida no meu outro relacionamento que eu entrei numa confusão mental. Porque eu sou assim, se eu decido, eu decido. Eu bato o martelo e tá decidido. E aí eu recebi um péssimo conselho. Mas Deus sabe das coisas. Se não fosse isso, eu não teria terminado. Então eu não julgo. Eu não julgo meu eu do passado. Mas eu recebi um conselho. Homem só aprende quando perde. Então termina que ele aprende, aí você volta. Ele se arrepende, aí vai dar certo. E aí, detalhe, tá? Que há um ano, eu namorei 5 anos, quase 6. Mas o último ano de namoro, nem beijo eu não conseguia pegar na mão dele. Meu corpo criou repulsa. Porque, né, no interior eu já sabia que tinha rolado, mas eu não queria assumir. E aí, eu terminei. E eu chorei muito, eu lembro que eu entrei em um colapso nervoso comigo mesma. Primeiro porque ele reagiu de uma maneira que eu não esperava. Foi a primeira vez que a face dele caiu, pelo menos na minha frente. Mas principalmente, não por isso, não foi nem a atitude dele. Foi porque eu entrei em conflito, tipo, como assim eu tô tomando uma atitude que eu, Priscila, nunca voltaria atrás em outra circunstância? Tipo, ou eu não termino, só que eu já sabia que eu tinha tentado. Não foi por falta de conversar, não foi por falta de falar, de apontar os problemas. E aí eu tive essa sensação que você tá falando, porque eu sempre fui assim. E eu sempre fui rejeitada, inclusive, de um modo geral, ou abrangente falando, por conta de ser assim. Eu ouvi de um prestador de serviço que eu tô solteira, que eu assusto, porque eu falo muito. Eu expondo... Ele comentou assim, mas a senhora tá... Eu recebi um higienizador de sofá. E ele também impermeabilizou. E eu tava tentando captar ele como cliente. E aí eu dando ideia, numas ideias super horrendas, mas ouvindo, aí teve uma hora que ele me mandou essa, ele... Sabe qual é o seu problema? E sabe por que você tá solteira? Falei, diga, mago, guru dos relacionamentos. Diga, meu padre de casamentos. Aí ele... Santo Antônio. Porque, diga, meu Santo Antônio, porque você se expõe demais. Falei, mas também tem um agravante que você é muito inteligente. Eu falei, isso é um defeito? Porque eu tô aqui feliz com o elogio. Ele, não, porque assusta. Como é que um homem vai conversar com você? Ele nem vai saber o que falar com você, porque você é muito inteligente. Às vezes, ele já me atendeu 2 vezes. Às vezes que a gente conversou, em todas, você sabia falar sobre absolutamente tudo. Não tinha um assunto onde eu não seguia a conversa. Eu falei, mas isso não é ser inteligente, isso é ser plural. Ou talvez popular, não sei, não popular com as pessoas. Tipo, significa que eu tenho repertório, ou tento ter repertório, porque eu realmente sou interessada, eu amo conversar com pessoas, conhecer gente nova, por isso que eu já não me enquadro mais no antissocial. Conhecer gente nova é meu maior tesão na vida, porque eu conheço... É gente interessante. Exatamente! Então, assim, eu confesso que eu sinto mais isso com mulheres, porque mulher tem sempre uma história de vida muito bacana, mas eu não descarto um cara também. Então, quando eu conheço um cara novo, às vezes não é nem por sentir atração física ou qualquer coisa. Às vezes eu me atraio pelo que você faz. E o que você fazia antes? O que você gosta? É só curiosidade. Às vezes é só curiosidade. Eu sou muito curiosa. Inclusive, eu deduzo que eu nunca tive um pensamento depressivo extremo, do tipo, eu nunca tive o pensamento de, eu entendo quem tem, mas eu acho que eu nunca tive, eu falei isso em terapia, inclusive, porque eu sou muito curiosa. Então, por exemplo, ao invés de pensar que acabar com tudo é uma saída, eu fico curiosa. Como é que será que eu vou sair dessa? Primeira pergunta, né? Se eu vou ser capaz. Se eu for, como será que eu vou conseguir dar a volta? Será que eu vou melhorar de vida? Por isso que eu não descarto nada na minha vida. E por isso que eu não me considero inteligente, eu me considero curiosa.
Porque eu gosto de saber da sua vida, como você faz o seu trabalho. Por isso que eu coloquei perguntas. Tem alguma... Por que você começou a criar esse conteúdo? Da onde partiu? Pô, você já foi casada? Você sonhou com 2 filhas? São coisas que eu vou te ouvir como se você fosse um Buda. Porque eu vou amar saber. Ah, porque você tem a resposta da vida, o segredo da vida? Não. Porque é rico. É interesse, eu entendo completamente sobre isso. Exato! Não é todo mundo que nem sabe falar de si, né? Cara, sabe que eu tenho sei lá o que acontece, eu faço umas perguntas que deixam a pessoa tão reflexiva. Primeiro que eu tenho uma história que o pessoal diz assim, que todo mundo desabafa comigo. Eu não faço ideia porque, mas é uma verdade. As pessoas sempre desabafaram comigo. Aí, uma vez eu tava ainda era casada, um colega do meu ex-marido, eu passei e falei bem, e era final de ano, aí eu falei assim, e aí, fulano, quais são os teus planos para 2025? Era tipo, oi, tudo bem, como vai? Sabe? Mas aí eu falei assim, oi, quais são os teus planos para 2025? Aquilo gerou um semblante do cara, o cara mudou. Ele não tinha pensado sobre os planos dele. Então, quando eu joguei essa pergunta para ele ficou muito reflexivo, sabe? Aí até meu ex-marido, pouco sensível, pegou e falou, você é doida? Como é que tu pergunta dos planos do cara? É que pra mim, é um negócio que eu já pensei. Eu tô pensando na minha festa de 40 anos. Eu tô pensando o corpo que eu vou ter na minha festa de 40 anos. Então, a pessoa tá ali, 28 de dezembro, não pensou não era 2025 não, era outro ano, né? Era um plano pro ano novo. Não tá pensando no ano novo? Como que pode, sabe? Essas coisas mas assim. eu nem vi problema nisso, mas talvez porque eu seja igual. Sabe o que eu acho? Eu também sou essa pessoa que as pessoas gostam de desabafar. Eu acho que é porque o mundo tá tão perdido hoje em dia e as pessoas cada vez mais egoístas. Eu acho que só esse espaço que a gente dá de se ouvir, eu acho que já é muito pra muita gente diferente. Então eu acho que é um pouco disso. Você comentou sobre não saber o que você busca, mas de alguma maneira tem um sentido, tem um propósito. E isso muda tudo e todo o cenário. E por isso que eu acho tão importante, e eu acho que é por isso que somos assim. Eu acho que tá para além da gente ser cristão, não. Ou da possível religião que a gente siga ou não. Porque é tudo muito maior. Aline, eu sinto que eu falaria dias com você. Eu juro, eu falaria dias com você. E eu sinto que, assim, a gente deve ter alguma coisa sanguínea, porque juntou 2 pessoas que falam e eu senti que até nosso raciocínio é parecido. Da gente emendando um assunto no outro. Você tem noção, a gente seguiu o roteiro sem querer seguir o roteiro. É sobre isso, eu tô encantada. Inclusive, já fique ciente. Vou lhe perturbar, a gente vai manter contato. E possivelmente a gente pode até gravar outros episódios falando sobre outros temas, porque você é uma mulher muito inteligente e você é uma pessoa que fala muito bem. Conta pro cara lá do teu sofá que, olha, é verdade, eu assusto. Eu ainda conheço outra que assusta também. Sim, e você tem muito disso, porque você é realmente muito plural também. E você comunica muito bem. Pelo amor de Deus, inclusive, pessoas, sigam a Aline. Ela é muito incrível, o conteúdo dela é muito legal. E Aline, digo mais. Amplie seu conteúdo. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, eu sei que toma muito do seu tempo. Inclusive, estou falando com uma mãe de 2, então eu sei que não é fácil. Mas continue, não pare, porque você tem um conteúdo muito legal. E você, assim, eu me senti sua amiga no seu conteúdo. Eu não sei se isso é um problema, mas eu me senti super íntima. Porque eu falei assim, cara, que legal, ela fala de uma forma muito legal. Você fala de um jeito muito cativo. Você é uma pessoa cativante, né? Então... Olha só, a pessoa do antipático ao cativante venceu na vida, quem cara! diria? Eu vou marcar meu terapeuta. Hashtag orgulho, os orgulhos da terapeuta. Eu tenho ouvido muito recentemente que eu sou muito simpática. Eu tenho ouvido muito. E eu disse, rapaz, eu não era antipática. Eu nunca fui. Era você. Era inclusive... Você teve a sensação de aprender a receber elogio? Porque eu tive esse momento também na terapia. Porque eu fui numa festa da agência que eu trabalho, e uma menina que eu não conheço, tenho zero intimidade, elogiou meu conteúdo. E aquilo me impactou de uma maneira tão diferente, que ela falou, eu sei que eu não te conheço e pode soar estranho, mas eu queria dizer que eu deixo de curtir alguns conteúdos justamente por não ser sua amiga. E eu achei que aquilo poderia soar maluco.
Mas eu queria te dizer pessoalmente, gosto muito dos seus conteúdos, eu sei o quanto o trabalho dá, porque a gente trabalha com isso. E eu queria elogiar. Eu me peguei voltando pra... Eu agradeci, claro, fiquei muito grata e tudo mais. Eu falei, por favor, curta, me siga, eu troco também likes e tal. Foi uma conversa muito rica, mas eu voltei pensando, eu não sei receber elogio. Eu quase me voltei assim, porque a minha vontade era me justificar. Era, eu ainda acho que eu tenho que melhorar muito. Eu ainda acho que eu não sei tal coisa. Eu superei essa etapa já há um tempo. Acho que talvez porque eu seja de leão. Aquela que disse o leonino Leonino é exibido. Leonino é exibido, eu assumo. Eu sou capricorniana. Se você elogiar meu cérebro, eu vou ficar muito feliz. É tipo a Christine Young de Grace. Pra gente fechar com chave de ouro, queria te fazer um bate-bola rápido. Pode pensar a primeira coisa que vem na cabeça. Se você não tiver, também não tem problema, tá tudo certo. O lance é você entregar naturalmente o que você tem de melhor mesmo. E também coisas que estão no seu dia a dia. Não quero que você seja artificial. Então, a primeira coisa é, você tem indicação de influenciadoras nesse mesmo segmento ou até alguma que te incentivou a seguir com o conteúdo que você cria e te ajudar no dia a dia? Eu gosto muito do conteúdo do Bom Dia Óbvios. Eu gosto muito lá não necessariamente da Marcela Ceribelli como pessoa, assim, eu sigo ela, mas gosto também, mas eu gosto muito do conteúdo do Bom Dia Óbvios. É muito legal. Tem muitas coisas assim ali do exercício também, e também falar de grana, então eu gosto bastante. E eu gosto muito de ouvir mulheres mais velhas, por exemplo. Se eu gosto muito de ver aí, de ler uma biografia de uma mulher mais velha, gosto de ouvir entrevistas de mulheres, eu ouço muito podcasts, então o Bom Dia Óbvio está ali no meu topo. E assim, eu gosto de ouvir mulheres e seus traumas, e isso me ajuda bastante. Sabe o que eu acho? Que a gente, como você falou, a gente sempre busca algum tipo de validação. E eu acho que a gente, quando se identifica, sendo acolhida. E eu acho que esse acolhimento, ele é muito bonito, ele é muito grande e ele é muito imenso, sem materialização, precisamente. Então eu acho que o mais bacana é isso, o se identificar. Né? Você quer pertencer. É na natureza. Nossa, eu sofri muito querendo caber em tribos que não me cabiam na escola, ô tristeza. Você tem indicação de livro? Você acabou de falar que gosta de ler biografias. Tem algum que você leu que você indica? Então, eu gosto muito de Uma Vida com Propósito. Ele é um livro cristão, mas eu vejo que ele tem inúmeros caminhos. Gosto de Eclesiastes demais. Então, mesmo para quem não é cristão ou é cristão, tem muita sabedoria ali para você. 12 capítulos dá para você ler no banheiro ali, é rápido. Gosto de um livro que Talvez Você Precise Conversar com Alguém. Ele é um livro até bem best-seller. Ele é de uma terapeuta que tem um problema, um conflito com ela, mas no meio do caminho ela também conta conflitos de que ela viveu de paciente. E esse livro ele foi muito legal, porque ele permitiu que eu enxergasse, olha, talvez eu tenha isso aqui, porque no meio do caminho ela vai explicando, essa pessoa tem isso, porque ela disso, isso, aquilo. Eu falei, talvez eu tenha isso aqui, cara. Aí, então, foi um livro bem legal de se ler. Ai, adorei. E para quem está ouvindo, não se preocupem, na descrição vou colocar todos o escritor e o título para não ter dúvida, e vou colocar a fotinha do livro aqui também para vocês terem. Eu gostei da indicação. Você tem algum conselho de um modo geral para as mulheres? Eu nem vou colocar aqui, eu até coloquei aqui que tá precisando elevar sua autoestima, mas eu acho que ninguém tá satisfeito. Os homens têm menos pressão da sociedade, mas como mulher a gente bem entende que a pressão é diária. Então, como mãe, como mulher, você tem algum conselho para quem tá precisando elevar sua autoestima? Cara, eu acho que o resumo disso tudo é: descubra mais quem você é e menos o que disseram que você seria. Descobre mais, encontra mais a si próprio, porque às vezes você consegue entender até que você tá no lugar errado, tipo assim, que tá tudo certo você ser assim, você só tá no lugar errado. Então, eu acho que quanto mais a gente sabe quem a gente é, inclusive com as coisas que a gente não gosta dentro da gente,
é mais fácil a gente conseguir se aceitar, sabe? Porque não é só, tipo, se aceite, se ame. Isso é um segundo passo. Pra mim saiba mais quem você é. Que tudo. Eu acrescentaria só com faça terapia, que fica mais fácil pra se conhecer. Se você tiver uma pessoa que possa lhe condicionar isso, melhor ainda. Coisas, né, que a gente você pode fazer. Você pode, sei lá, escrever. Eu gosto de escrever, né? Você pode escrever quais são as minhas frutas favoritas. Coloca isso, assim. O que eu não gosto? Eu tenho um segundo conselho, que é o que eu tô aprendendo agora. Cubra o que é inegociável. Essa palavra, pra mim, ela tá rodeando a minha vida. O que é inegociável? É inegociável pra você a sua paz? Então, você não vai estar em lugares que tirem a sua paz. Por exemplo, essa é uma coisa pra mim, negociável a minha paz. É inegociável para você, exemplos práticos, viajar todo mês ou viajar todo ano? Se isso é inegociável para você, você tem que saber que em algum momento você tem que economizar dinheiro, você tem que encontrar passagens melhores e tal. O que é inegociável? E aí, a partir disso, você, sabendo que é inegociável, você não deixa ferirem os seus limites, porque aquilo é inegociável. Então, é inegociável para mim passar o Natal em casa. Então, você não vai aceitar uma proposta de trabalho que te tire do Natal dentro de casa. Então, isso não vai ferir o teu limite. Então, eu tenho também tentado encontrar o que é inegociável para mim agora, quase com 40 anos. Olha, eu já gostava do seu conteúdo e gostei de você. Agora você ganhou uma admiradora. É sobre isso. Juro, aprendi demais com o que você... Eu amei nossa conversa. Eu aprendi demais com o que você falou. Me identifiquei horrores. E tô admirando ainda mais. Você tem a obrigação de construir conteúdos em volta disso. Porque conhecimento você já tem. Base você já tem. Vamos fazer o desafio de fevereiro. Eu vou fazer o desafio de fevereiro de manter a constância, que também é um objetivo do ano, ser constante. Exatamente. Proponho pra quem assistiu esse episódio, vai seguir ela. Eu vou colocar o @ dela aqui do Instagram. Vai seguir ela e manda um hashtag Aline queremos conteúdo seu. Entendeu? Cobrem ela no direct. Coloquem nos comentários que eu vou dar print cobrando ela, falando cadê Dona Aline? Mas também sem pressão de seguir alguma coisa, porque sua vida já tem muita pressão. Já tem muita sobrecarga. Eu quero fazer. Só preciso dizer que isso é inegociável pra mim. Exatamente. Porque eu tô sempre permitindo que outra coisa tire o tempo disso, né? Então, é isso. Aline, foi um prazer imenso conversar com você, de coração. Obrigada por você ter se disponibilizado pra vir, por falar por tanto tempo, mas eu amei porque eu sou assim também. Quero deixar bem claro que não foi nenhum castigo, pelo contrário, foi um dos maiores prazeres, eu amo. E o podcast eu criei pra isso. Eu criei pra ser um espaço aberto, pra gente se abrir, pra gente conversar, mas principalmente pra ser confortável, pra ser gostoso. E eu amo falar, eu amo conversar. Que legal que você se abre, assim, que legal, assim, é ousado da sua parte, né, mandar um convite para uma pessoa que eu nem conheço, porque eu gostei do conteúdo, e assim, isso é muito corajoso, sabe, isso é muito, muito, muito legal mesmo. Eu espero que a minha conexão com você, ela perdure, mas que você também faça tantas conexões legais com esse seu jeito aberto, isso é muito bacana. Ai, pra uma pessoa que ouviu que era fechada a vida inteira. É muito legal ouvir isso. É um elogio muito diferenciado, né? Que a gente não espera. Era mentira. Era um pensamento mentiroso. Era um pensamento... Ai, gente, eu amei o pensamento mentiroso. Meus divertidamente só vão usar isso. Sabotadores não tem, não. É só pensamento mentiroso. Sabotadores não é engraçadinho, né? Pensamentos mentirosos. Pra quem ficou até aqui, quero muito agradecer também. Muito obrigada. Eu amei. Tudo desse episódio foi muito bacana. Eu espero muito que vocês curtam, que vocês compartilhem, que você divida, manda esse episódio pra quem você acha que faz sentido. Comenta que marca a pessoa, pra essa pessoa receber a notificação e ver, porque as pessoas precisam conhecer a Aline, gente. E as pessoas precisam conhecer o que a gente compartilhou aqui, porque a gente seguiu o roteiro sem seguir roteiro. Vocês estão entendendo isso?
Isso foi muito demais. São coisas que só o podcast me proporciona, é por isso que estamos aqui. Então, quero muito agradecer a todo mundo, pedir para que vocês compartilhem muito. E é isso, foi um prazer receber todos vocês. Um cheiro da Pri!